Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Faz o Seguinte. Estou com um convidado super especial, um grande amigo, parceiro, mas que eu vou apresentar em breve para vocês, viu? A gente tem uma iniciativa muito legal aqui dentro do podcast de trazer pessoas tanto do setor privado, empresários que fazem acontecer, como também da área de agentes públicos, onde comunicação, executivo da área pública. E a pessoa convidada nossa hoje é uma pessoa muito especial que atua no meio desses dois grandes grupos, né? É empresário também, mas também atua com soluções, ferramentas de comunicação para o segmento público e também privado, né? A gente trouxe hoje aqui esse convidado, jornalista, que eu vou deixar ele se apresentar um pouco, mas é o nosso grande amigo e parceiro, Marcelo Espanha. Seja muito bem-vindo ao podcast. Queria aqui que você falasse um pouco da sua trajetória. É um grande jornalista. Para quem não conhece, o Marcelo Espanha tem uma grande trajetória na Globo, passou no Vale do Paraíba, ancorando muitos conteúdos. Para mim, um muito marcante é da Nossa Senhora de Aparecida, 100 anos, que você navegou no Rio do Paraíba, né? Enfim, tem uma história muito bacana e uma matéria super legal. Passando pelo Fantástico, enfim, queria ouvir um pouco da sua trajetória, mas ele é especialista em comunicação pública e media training para CEOs, diretores e também prefeitos, secretários e funcionários públicos. E aí eu quero trazer um pouco aqui o espaço para você se apresentar, irmão, e que a gente quer ouvir muito tudo que você tem para falar. Legal, Rafa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Um parceiro de longa data. Sem dúvida. Muito orgulhoso de estar aqui fazendo parte desse podcast e honrado com o seu convite, de verdade, né? Não é fácil a gente vir aqui, bom, pessoas que fazem a diferença, agora tem que provar que faz mesmo, né? Então vamos ver se nesse bate-papo a gente mostra que faz alguma coisa de diferente aí que vale a pena. Eu sou jornalista, né, Rafa? Comunicador. As pessoas falam, se apresenta aí e tal. E eu sou um apaixonado por comunicação. Né? Só fiz isso da vida. Né? Tentei fazer algumas outras coisas, não deu certo. Né? Fui dono de comércio e nada emplacou assim como as coisas voltadas à comunicação deram certo. Então eu sou um comunicador, gosto de comunicação, sou apaixonado pelo tema. Acredito essencialmente que comunicação não é um dom, né? Comunicação é algo que precisa ser trabalhado nas pessoas. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, mas todas podem ser boas comunicadoras desde que trabalhadas, desde que parem e estejam a fim de se comunicar melhor. E esse é meu propósito de vida, porque eu tenho assim no meu coração de que as pessoas que se comunicam bem, elas são mais felizes. Não de uma forma piegas, romântica, não. Felizes mesmo no sentido de que brigam menos, fazem melhores negócios, conquistam melhores amizades, têm relacionamentos mais tranquilos. Tudo isso passa pela comunicação. Perfeito. Então esse é meu propósito de vida. Legal. E você falando isso faz eu pensar, de fato, conseguir externalizar o que você quer, ouvir com empatia, que eu acho que esse é um dos pilares principais que você deve explorar pela metodologia que vocês têm, ter essa capacidade de ouvir, se posicionar, falar, que aí a gente dentro da área de vendas, a gente fala saber vender também dentro de casa, para as pessoas, não um produto ou serviço, mas uma ideia, faz toda a diferença, porque isso deixa mais leve, né? Fluido. Mesmo quando você não concorda ou a outra pessoa não concorda, mas o fato de saber falar, você consegue falar um não muito mais fluido do que um não agressivo, né? Ou rude, né? Mas é um prazer muito grande, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós também ter você aqui nessa mesa. Tamo junto. Tá? Você é um grande empresário, grande comunicador, sócio da Michele Sampaio, uma grande querida e amiga nossa também. Queria conhecer um pouco mais da sua trajetória pessoal, assim, entendo, e a gente vai aprofundar um pouco mais disso, né, como momento atual, mas o que te fez e como que te fez chegar até aqui, né, da sua trajetória pessoal? Você tem uma família grande, bonita, abençoada, e profissionalmente também você teve vários desafios, momentos eu vou chamar de bifurcação, tomada de decisão. Queria entender como é que foi o seu início de carreira, enfim, sua trajetória até aqui no momento de hoje. Legal, Rafa, você perguntar isso, porque eu falei que eu sou apaixonado por comunicação, mas na verdade eu tenho 3 grandes paixões na vida, né? Comunicação, música e esporte.
Né? O tripé do meu propósito de vida estão nesses 3 itens aí. Então, eu nasci em Lorena, uma família simples, super católica. Então, fui criado em valores religiosos, assim, muito, muito intensos. Estudei 12 anos da minha vida num colégio salesiano, Colégio São Joaquim de Lorena. Então, eu tive toda a minha formação voltada, né, para essa questão dos valores católicos, cristãos, e foi muito importante para minha formação. E aí vem a primeira paixão, né? A primeira paixão é a música, porque eu sou músico meia boca, mas toco violão e tal, toquei muito tempo em banda, em igreja e tal, então a primeira paixão foi a música. E junto com ela, a paixão pelo esporte, que me fez encontrar na comunicação, porque eu quis ser jornalista para ser jornalista esportivo. Né? Então, assim, jogo bola, adoro jogar bola, mas não fui... Futevôlei, tá aí, ganhando uns torneinhos de vez em quando. Boa. Mas não tinha qualidade para ser um atleta profissional. Mas eu queria estar dentro do esporte. E aí eu falei, bom, já que eu não vou ser jogador, eu vou ser... Vou ficar perto deles ali, vou ser jornalista. E o que me moveu pra comunicação foi essa paixão pelo esporte. E aí, pelo esporte, fui parar na faculdade, de cara, né? Consegui trilhar essa carreira aí, graças a Deus fiz bastante coisa aí pra Globo Esporte, Sport TV, realizei o sonho da minha vida, que era trabalhar numa Copa do Mundo, e consegui realizar. Então essa trajetória, ela passa muito por paixão, né? A paixão pelo esporte me fez buscar uma profissão que se tornou uma paixão também, que é a comunicação. E aí, óbvio, vai amadurecendo, eu tive uma carreira bem sólida assim como repórter, mas em 2015... virou uma chavinha. Eu já estava ali há 20 anos trabalhando como repórter e eu participei de um especial chamado Futuro das Cidades. Né? E viajei bastante o Brasil. E aí fui para o Rio de Janeiro, passar uma semana no Rio de Janeiro. E eu lá com meus, talvez na época, 35 anos, fui entrevistar quem eram os consultores na época das montadoras do país. E era uma molecada de 20, 22 anos. Eu falei, o que vocês fazem? O que vocês dão de consultoria pra uma montadora? Vocês saíram da fralda agora. E eles me falaram, não, porque a nossa geração não quer ter carro. A gente não faz questão nenhuma de ter carro na garagem. E eu tenho 46 anos. Sim. Eu sou de uma geração que o carro era uma conquista, era o status, né? O carro que você tinha, que carro que você anda. Sim. Era um baita de um status, era, né? Vou fazer 18 anos, quero ter o meu carro, quero comprar o meu carro. E a molecada nem aí pra carro. Né? Eles falaram, olha... Um questionamento que hoje, talvez 10 anos depois, até faça sentido, mas na época me deixou louco. Ele falou assim, qual o sentido? Se o carro é pra eu ir de um lugar pro outro, qual o sentido de ter um na minha garagem? Eu abro meu aplicativo e chamo o carro quando eu precisar. E quando eu não precisar, não tenho. E lá em 2015, eles falavam que o que ia prender o motorista, talvez, comprar um carro, ia ser a experiência. Então, a conectividade... né, o conforto. E ali me gerou um negócio. Falei, opa. Ia mudar o sentido do meu de conquista pro meu de meu ambiente. Exatamente. Adaptado a mim, né? Porque hoje, Rafa, é mais fácil entender. Sim. Né? Passaram 10 anos dessa história que eu tô contando, mas há 10 anos, se a gente der uma viagem no tempo, era difícil entender um moleque, né, com todo respeito, mas um moleque de 21, 22 anos falando, cara, pra que ter carro? Você tem Airbnb, você tem o Uber. Cara, pra que vou ter casa na praia? Que também era uma baita de uma conquista da, né, classe média alta. Pô, eu tenho um apartamento, tenho uma casa, mas também tenho uma casa na praia. Cara, cada final de semana eu vou pra uma praia diferente, um Airbnb. E a molecada me fez entender o seguinte, o mundo mudou de verdade. Ali foi a minha chavinha assim, o mundo mudou. Eu tava acompanhando que o mundo tava mudando, mas eu não tinha essa clareza do quanto ele tinha mudado. E eu falei, caramba, essa geração que tá vindo aí não quer ter apartamento na praia, não quer ter carrão na garagem. Cara, eu tô parado no tempo. Isso me fez dar um salto de estudar, correr atrás, mudar, e aí que eu acho que eu amadureci como empresário, como comunicador, entendendo o seguinte, o que eu penso não é o que essa geração tá pensando, mas não é mesmo, né? Tudo mudou, e se tudo mudou, a comunicação mudou demais. Deixa eu estudar, deixa eu entender, senão eu vou ficar ultrapassado. E aí entrei nesse mergulho. Perfeito, e faz todo sentido, né? Porque na hora que a gente olha mais pra trás, na hora que a gente olha gerações... de mais tempo, como a Baby Boomers,
você vê o quanto vai mudando as gerações, né? Hoje a gente olha pra trás e, não, tá tudo claro, Baby Boom já é isso, a geração Millennium é assim. Só que na hora que você tá no meio da geração e fazendo a transição dela, é muito chocante, porque normalmente você tá numa curva de produtividade, você tá comercializando, ou você tá fazendo parte do processo, e aí você vê mudanças e fala, você não sabe o que tá acontecendo, porque você não é tão claro, né? Não, durante o processo não é tão claro. Então assim, faz toda a diferença e isso afeta a comunicação em efeito cascata, né? Porque muda a forma de consumir canais, o que era televisão, não que a televisão vai morrer, mas a forma muda. Totalmente. Todo mundo sentava para ver um Fantástico. Hoje você consegue ver no celular, você consegue rebobinar para ver o horário que você quer. Se você quiser só ver corte no YouTube, você vê. Então você ou, obviamente, outras fontes de informação, mas você para de ficar sentado na televisão. Então, o comportamento ele muda constantemente, isso afeta como um todo. Perfeito. Mas eu quero te entender, então tá, você foi lá 10 anos atrás, teve um choque de realidade, e o que fez, e o que te motivou a fundar o Grupo Comunicarte junto com a Michelle? Foi exatamente esse nível de pensamento de falar, olha, esse caminho que eu tô seguindo, ele foi legal por muito tempo, mas ele tá esgotado. Né, completamente esgotado. Aquele jornalismo tradicional, né, em que as pessoas moldavam a sua vida para assistir o jornal, ele já tinha acabado. Né? Hoje, os meios de comunicação precisam se adaptar e oferecer N produtos para que o Rafael possa consumir, de alguma forma, algum produto deles. E aí entra numa questão que é muito importante para mim, voltando lá para a infância, pro propósito de vida, para ter motivação de vida, para ter um sentido de vida. O que eu tô fazendo aqui? Né? Eu não via mais sentido nenhum em estar lá na Dutra falando como é que tá o trânsito, se todo mundo tem um aplicativo lá chamado Maps ou Waze no celular. Sim. Eles não precisam de um repórter falando como tá a Dutra. Pra quê? Quem se importa com essa informação se quando eu vou sair de casa eu vou ligar meu aplicativo? Né? Ou eu tá lá na frente do CPTEC, do INPE, falando como vai estar a previsão do tempo, sendo que todo mundo tem a previsão do tempo no celular. Sim. Aquilo me incomodou demais, né? Um senso de inutilidade. Eu não estou dizendo que o jornalismo é isso, né? Mas não é toda hora que você faz matérias bacanas, denúncias, matérias propositivas que realmente transformam a vida das pessoas. O dia a dia ele era muito isso. Trânsito, tempo, ocorrência. E eu não via mais sentido nenhum. Eu falei, eu quero como esses meninos aí que eu conheci no Rio de Janeiro, quero ter propósito na minha vida. E aí veio a Comunicarte com essa essência, né? De fazer as pessoas de verdade mais felizes por meio da comunicação. Porém, né, acho que aí cabe a gente conversar bastante, uma comunicação autêntica. E não Ctrl+C, Ctrl+V. Então o Rafa faz assim, vamos copiar. O Marcelo faz desse jeito, vamos copiar. Não. Né, como que o Rafael pode ser um ótimo comunicador, mas sendo o Rafael. Sim. Não imitando ninguém, não copiando ninguém. E aí acho que vem o desafio dessa transformação interna da comunicação. Quando você fala isso, assim, eu acho que a gente aprendeu que o modelo de faculdade, por muitos anos, foi a fonte principal de conhecimento, né? Sim. A escola, o ensino médio, ele traz até um certo ponto e depois você tem ali a faculdade, teoricamente, como a maior fonte de conhecimento e desenvolvimento. Só que em nenhuma delas, não existe curso na faculdade para isso, ensina como se comunicar. Na verdade, ela ensina ferramentas, metodologias, ou que até hoje já está defasado, porque a velocidade de mutação de ferramentas e comportamentos é tão grande que, às vezes, na hora que você fecha uma grade de 4 anos, ela tem que se reciclar até antes daquele período. Você acaba não aprendendo. Então, às vezes, você chega até virar um executivo de uma empresa ou até mesmo um prefeito de uma cidade, mas você não teve aonde consumir ou aprender como que deve se comunicar. E não que a pessoa está com má intenção, má vontade de aprender, é que não tem aonde se alimentar e entender o que sou eu e o que é metodologia de trabalho para se comunicar bem. Mas eu gosto muito desse tema, Rafa, porque assim, a gente vive a era mais tecnológica do mundo, e a era que a gente menos se comunica humanamente na história da humanidade. Sabe como que a gente aprendia a se comunicar? Vivendo. Né? Então, sim, você lá quando tinha seus 12, 14, 15 anos, e você queria paquerar uma menininha na escola, sabe o que você tinha que fazer? Se borrar de medo de ir lá falar com ela e falar, olha, eu gostei de você, olha...
Eu queria sair com você. Todos os seus amigos em volta vendo você pagar aquele mico e sabendo se você ia tomar um fora ou não. Sim. Sabe o que era isso? Isso era treinamento de comunicação. Você ia lá pra frente da escola apresentar um trabalho com 40 alunos na sala, né? E 39 te olhando. Nossa, deixa eu ver se o Rafael vai gaguejar. Deixa eu ver se o Rafael vai errar. Isso chamava-se o quê? Treinamento de comunicação prático. O que o algoritmo, as redes sociais fizeram com a gente? Hoje, né, se você é um menino lá de 14 anos e quer namorar uma menininha, você manda um direct pra ela. Se você tomar um fora, se ela aceitar sair com você, ninguém vai ver. Você não precisa se expor, você não precisa olhar no olho dela. Então você não treina o desafio da comunicação. Né? Os trabalhos, põe lá no chat GPT que ele faz pra mim. Né? Apresentação automatizada. Eu não me exponho mais diante da minha turma. Porque onde que a gente cresce na comunicação? Se expondo. Né? Levando um fora, sim, gaguejando, esquecendo uma frase na frente da escola. Sim. Então a gente se tornou a geração mais tecnológica e que menos se comunica. E aí não dá. Quando eu preciso me comunicar numa entrevista de emprego, eu nunca fiz isso, como é que eu faço agora? Sim, sim. Quando eu preciso, de repente, né, ter um relacionamento e deu uma DR lá, preciso conversar. Eu não tô acostumado, porque eu conversava no direct. Eu curtia a foto dela. E sem falar que você só recebia aquilo que você gostava, né? Porque o algoritmo te entrega isso. Exatamente, entrega o mundo ideal pra você. Não te fazia pensar ou te fazia entender a perspectiva do outro. Mas se não é a minha verdade, então quer dizer que não funciona pra mim. Exatamente. Talvez seja um pouco disso que tantas separações hoje se tem, porque é tudo muito mais fácil sair do que ficar, né? A gente vive a era do egoísmo, né? E muito por conta da era da comunicação via algoritmo. Né? Então, assim, o meu mundo é o ideal. O meu time de futebol é o melhor. O meu político é o perfeito. E o outro é totalmente errado. Então, essa prisão emocional que o algoritmo faz com a gente fez que a gente perdesse algo que os nossos pais, os nossos avós tinham com muita naturalidade, que era o senso do contraditório. Nossa, Rafa, você torce pro São Paulo, eu torço pro Corinthians. Tudo bem, a gente vai morrer você torcendo pro São Paulo, eu torcendo pro Corinthians, mas a gente conseguia conversar. Sim. Hoje não, o que o algoritmo me faz? Meu time pode estar na campeão do mundo ou pode estar na 10ª divisão. É só ele que me aparece, é só ele que me alimenta. Eu vou perdendo a visão dos outros times, dos outros políticos, das outras histórias, das outras religiões, e eu me empobreço enquanto comunicador. Me empobreço muito, porque eu vou me certificando, né, de que aquilo que eu acredito é a única verdade que existe. Então, só existe o meu time, a minha religião, o meu político. E isso é muito grave, porque a gente perde o senso contraditório quando alguém contradiz aquilo que a gente pensa. Sabe o que eu faço? Ou eu brigo, ou eu me afasto e me calo. Isso é o senso primitivo do animal. Sim. Por que uma cobra te ataca? Porque ela é maldosa? Não, ela só te ataca quando ela se sente ameaçada. Então, quando você vem pra mim e fala, olha, você tá errado, a sua religião tá errada, o seu político tá errado, ou eu fujo, ou eu te ataco. Exatamente como um animal primitivo. Sim. Ou seja, a gente perdeu simplesmente o senso de falar, nossa, é mesmo, Rafa? Por quê? Pô, não concordo com isso, concordo com aquilo. Né? Quantas e quantas famílias não se destruíram na última eleição? Né? Por conta de Lula e Bolsonaro, enfim. Deixaram de se falar. Gente, você não é obrigado a concordar com direita, esquerda, você tem o seu direito, a gente, graças a Deus, vive num país democrático, ok. Mas existe quem pensa diferente de você. Simples assim. Ou era pra ser simples assim. E não é. Por quê? Quando eu tô lá no meu momento de lazer, eu não fico mais parado, eu fico no celular o tempo todo. Né? E aí eu vou sendo conduzido a entender que o que eu penso é a realidade concreta e absoluta. Isso é muito grave. Concordo. E a gente, nos treinamentos que a gente fala sobre marketing digital, para o âmbito político e tudo mais, a gente agrava que isso além de ser grave, ele vai agravar mais. Porque a tendência não é mudar. Na verdade, vai personalizar mais, ainda mais com a IA, inteligência artificial, a realidade que você acredita. Então, a tendência, assim, se a pessoa não buscar desenvolver um senso crítico por ela não vai ter. E aí vai separar mais, vai virar mais... As bolhas vão ficar mais separadas do que homogêneas dentro de uma sociedade que precisa, sim, se comunicar e não vai ter essa capacidade. Pegando esse gancho, que eu acho que
vocês perceberam uma série tanto de oportunidades como de problemas. Qual que foi o momento que você percebeu que o setor público precisava urgentemente dessa visão, dessa profissionalização da comunicação? Foi quando eu ainda era repórter e dezenas, talvez centenas de vezes, quando a gente ligava a câmera diante de um secretário, qual frase ele falava? Ai, pelo amor de Deus, não gosto dessa câmera. Desliga essa luz aí, calma, deixa eu tomar uma água, deixa eu tomar um café. Um certo desespero. Era muito nítido, era verbalizado, não era nem uma percepção minha enquanto repórter. Era verbalizado por eles o desconforto com aquilo. Né? E isso é muito grave, porque se você olha a legislação e os princípios legais da comunicação pública, um secretário que tem um cargo de confiança, ele é obrigado a prestar contas, não é uma opção dele. Né? Quantas vezes a gente vê em prefeitura um secretário que fala, fala com o outro lá porque eu não gosto, eu não quero. Ok, a gente respeita o ser humano que tá ali e que tem suas dificuldades. Mas se você for pro aspecto legal, ele é obrigado a prestar contas da sua pasta. A cadeira que ele senta traz, né, um poder, traz uma escolha para ele, ele é capaz de fazer escolhas orçamentárias, mas traz também obrigações. E uma delas é a obrigatoriedade de prestar contas, falar, comunicar. Então era muito gritante. Né? E aí a gente viu ali, enxergou ali um mercado que é gigante, porque daqui a pouco a gente, né, pode falar do livro aí, mas eu fiz uma pesquisa procurando no portal da transparência de todo o Brasil o quanto se investia em treinamento de comunicação. E sabe qual era o resultado? 0. Se investe muito, isso é muito velho, fazer um media training para o prefeito e para o secretário de Educação e de Saúde, que são os mais expostos. Isso se faz há muitos anos. Por quê? Porque eu estou preocupado quando houver uma polêmica, como é que o secretário de Saúde e Educação vai responder, como é que o prefeito se safa, né, de uma situação constrangedora. Mas, Rafa, no dia a dia, quem atende o cidadão que precisa, o mais pobre, o mais necessitado, não é o prefeito, não é o secretário. Sim. É o servidor. É aquele cara que está na ponta, que está na porta da UBS, que está na porta da escola. Sim. E esse cara nunca passou por um treinamento de comunicação. Aí eu exijo que ele tem que se comunicar bem, só por boa vontade, só por... Osmose, né? Osmose, de uma forma empírica, ele deveria se comunicar bem? Não. Né? Então é uma virada de chave quando você entende que o mercado precisa. O mercado grita por isso. Né? Coisa que o corporativo já faz há muito mais tempo. Mas faz também, porque se não fizer, vai ter prejuízo, Sim. Vai ter perda das grandes corporações, pode afetar a ação. Uma fala errada de qualquer corporativo do alto escalão, aquilo afeta as ações da empresa e despenca os acionistas. É que assim, por que eu acredito que o setor privado ele é sempre muito rápido? Porque senão afeta o bolso dele na hora. Muitas das vezes, na comunicação pública, isso se reflete só numa eleição a cada 4 anos. E olha lá, às vezes a pessoa tem outros pontos positivos que aquele é sobreposto. E aí ela nem vê como prioridade, só que a população, como você trouxe, sente no dia a dia agora, que em qualquer cidade está tendo gente sendo atendida na OBS, na escola, tem uma professora falando com um determinado aluno, que daqui a pouco vai ser o adulto produtivo da nossa sociedade. Então, assim, isso de fato reflete a todo momento. Só que a gente não vê, né? E muitas das vezes agentes políticos e públicos, eles acabam não olhando para isso como uma importância, porque é importante aquilo que aparece, né, Marcelo? O mercado corporativo, ele mede isso, né? As pesquisas mostram que 76% dos projetos no mundo corporativo fracassam. Quando fracassam, são por causa de falhas em comunicação. Então, o corporativo, ele tá ali, ele vive e sobrevive de lucro. Sim. Ele fala, opa, eu tenho um negocinho aqui que representa 76% do meu fracasso, deixa eu olhar para isso. Perfeito. Né? Então, é medido. No público sequer era medido. Então, assim, qual que é o peso disso? É quando eu fizer uma quali daqui a 4 anos para saber como é que a administração é avaliada? É tarde demais. Sim. Então, a diferença começa na medição, na percepção. E aí já é uma diferença, um percentual... né, gritante, absurdo. Gigantesco e que às vezes acaba minando positivamente, né, ou às vezes minando de forma negativa a gestão. Porque o prefeito acredita que está fazendo um ótimo trabalho e aponta lá, dando todas invertidas possíveis, não conseguindo ter um relacionamento positivo com a população. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que na área da comunicação pública tem muito espaço
de desenvolvimento técnico. Eu acredito que tem pessoas muito empenhadas que eu falo que veste a camisa de uma forma inexplicável e que merece esse reconhecimento e ferramentas para trabalhar. Só que muitas das vezes falta o lado técnico do processo, né? Uma metodologia, clareza de como fazer. Então, eu acredito que tem muito espaço em vários âmbitos. Dentro da comunicação e outras vertentes, eu acho que cabe espaço para isso. Talvez pelo modelo nosso político, a cada 4 anos entra e sai pessoas, prefeitos, enfim, acredito que às vezes não dá para ter uma consistência. Então, acho que um caminho é o servidor público, porque isso continua independente de entradas e saídas de prefeito. Exatamente isso. Porque, senão, num prefeito você vai ter algo positivo, no outro não necessariamente. Isso não deve, como qualquer projeto político, deveria ser uma coisa só. Porque no final do dia quem se prejudica é a cidade, é o estado, é o país. E aí cada um, obviamente, tem a sua vertente. Né? Tem um de direita acredita em algumas coisas, mas no final do dia tinha que ser algo positivo e que desenvolvesse a cidade. Com base nisso, assim, quais ferramentas hoje que você acredita que faça mais sentido? Ou melhor, antes das ferramentas, vamos aprofundar um pouco mais no que você já percebeu dos maiores erros dos servidores, gestores, que eles acabam cometendo na comunicação, assim, que você já falou, Rafa, isso aqui acaba sendo sempre muito repetitivo. Os erros sempre esses antes da gente entrar em ferramenta. Rafa, eu fico muito feliz de responder isso pra você, né? A gente tá numa semana que se discutiu muito os bebês reborn, né? E eu falo que eu tô cansado de político reborn. O que é isso? É uma cópia Ctrl+C, Ctrl+V de case de sucesso. Então agora, todo mundo quer ser o Topázio, todo mundo quer ser o Manga, porque são caras que têm um perfil que pra eles aquele perfil deu certo, aí todo mundo olha, né? São alimentados pelos gurus da política e da comunicação, falando, olha só o que o Topázio faz, olha só o que o Manga faz. E aí, eu não tenho personalidade pra imitar Topázio, pra imitar Manga. Não tem nada a ver comigo. Então a aberração do momento é a falta de autenticidade do gestor público. Né? É eu mergulhar na modinha, apoiado muitas vezes por puxa-sacos e não por técnicos que falam alguns absurdos. Tem especialista de comunicação falando, por exemplo, que essa frase eu ouvi, todo político tem que fazer dancinha no TikTok. Eu ouvi essa frase numa palestra de consultor famoso, que eu acho uma aberração. Se você me disser que todo político tem que estar no TikTok, ok. Agora, tem que dançar no TikTok? Pelo amor de Deus. Tem cara que não tem perfil nenhum pra fazer dancinha. Isso é uma aberração. Né? Guiado pelos modismos. Porque deu certo com um, deu certo com o outro. Então a gente perdeu a personalidade. Sim. A personalidade. O mais importante é eu conseguir exercer uma comunicação autêntica. Eu, Marcelo, do jeito que eu sou, o que combina comigo? Né? Talvez combine estar no podcast, falar porque eu gosto. E não combina dançar. Sim. Sou péssimo pra dançar, sou tímido, não tem nada a ver. Então se vem uma agência de marketing e fala pra mim, cara, você vai ganhar voto do público 16, 18 se você for pro TikTok e dançar. Eu falo, meu amigo, obrigado. Não quero esse voto. Cara, não é que eu não quero esse voto. Né, se eu for político eu preciso do voto de todo mundo, mas não dessa forma, porque deu certo com o Zé, com o João, com o Pedro. Então, Rafa, assim, o grande desafio hoje é a gente ter profissionais de qualidade que falem a verdade pros gestores. Que falem o seguinte, Marcelo, você é muito bom nisso. Cara, mas você não conversa com esse público. Qual é a forma que o Marcelo consegue conversar com esse público? Não copiar. Sim. Não vir com frases prontas de você tem que dançar no TikTok. Você tem que fazer isso porque o outro tá fazendo. Isso pra mim hoje é o câncer da comunicação. Vamos copiar o que deu certo. É muito pobre pensar dessa forma. Sim. E raso, né? Raso, pobre e é ineficaz. Porque um cara que tem perfil pra estar no TikTok e dançar, ele vai ter milhões de seguidores, vai ser um sucesso. Se eu não tenho esse perfil, eu vou pagar um mico. E vai te rotular coisas que você não quer. Exatamente. Vai virar contra você. Não é algo que vai... Só não deu certo. Na área da comunicação pública não funciona assim. Exatamente. Quando você, vamos falar assim, erra de uma forma constantemente fixada ou de
forma repetitiva, aquilo vira contra você. Então você tá acertando em vários aspectos. Aí você começa a fazer algo que acaba virando uma aberração, aquilo volta de uma forma tão negativa para você que sobrepõe tudo que você está fazendo de forma positiva por algo talvez raso. Falar, eu preciso fazer uma dancinha. Então eu concordo com você, eu acho que não só no setor público, mas tudo que a gente fala de comunicação, ela pode usar as metodologias, pode usar a estrutura de 3 segundos para gerar engajamento ali no conteúdo que está nas redes sociais. Essa estrutura pode ser considerada. Mas não quer dizer que precisa ser idêntica ao que os outros estão fazendo sem ter a sua identidade, entendeu? As ferramentas estão aí, elas são comprovadas, elas funcionam, você trabalha com marketing, você sabe disso. Só que a gente não pode perder o ponto básico, que é a autenticidade. Então eu tenho que me apresentar para minha agência de marketing, para quem vai cuidar da minha conta, para falar o seguinte, eu sou essa pessoa com essa personalidade, eu posso sim treinar minha comunicação, avançar, melhorar, mas dentro daquilo que eu sou. Para quando os meus amigos, os meus eleitores, as pessoas que me conhecem na intimidade, me verem na rede social e falam, opa, esse é o Marcelo mesmo, ele melhorou, hein? Ele tá mais solto, tá mais bacana, legal, mas sou eu. Eles não podem ver um personagem. Sim. As pessoas estão cansadas de fake, e o que você falou matou a charada. O fake ele vai sendo construído no alicerce de areia. Na hora que desmorona de vez. Né, o tombo é muito grande. Então, a autenticidade é algo que está se tornando raro em troca de uma busca rasa por mais seguidor, por mais voto, né, a qualquer custo, no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que na comunicação, ela é uma estrutura feita de repetição, clareza da mensagem. A comunicação ela tem essa essência por natureza. Quando a gente quer fazer aditivos, hackzinho de velocidade, não existe atalho. Obviamente, tem situações e contexto, acho que a gente pode falar um pouco do exemplo do Tarcísio, quando ocorreu aquela tragédia em São Sebastião, que envolve o prefeito Felipe Augusto, vem o governador Tarcísio, faz todo um trabalho ali que a comunicação, foi, na nossa perspectiva, foi muito positiva na forma que eles se posicionaram, de acolher as pessoas e de saber se comunicar. Acho que a gente pode aprofundar nesse sentido. Isso é uma questão. Outra é você tentar pegar modinhas, hackzinhos, carona para tentar aproveitar. E eu acho que isso vira uma arma contra a sua gestão, contra a sua imagem. E aí você fica rotulado como TikToker, você fica rotulado como o cara do YouTube que só fala e não faz. E usando até um pouco o exemplo do Manga, um questionamento que eu faço, assim, talvez por objetivo que ele tenha de ampliar a sua visibilidade, talvez ele queira pagar esse preço. Mas se eu for analisar olhando internamente, eu vejo várias reclamações dentro da cidade de Sorocaba que ficam uma incoerência. Sim, mas assim, Rafa, vamos analisar, não vamos analisar a gestão, mas vamos analisar a questão da comunicação. Ele tem lastro para isso. Né? Eu tenho outros clientes que falam, jamais faria o que esse cara faz. Sim. Jamais. Né? Esquece, não tem conteúdo, não tem verdades ali, tem interpretações, mas tem peito e tem estilo para aquilo. Sim. Então eu volto na questão da autenticidade. Né? Combina com ele. Tá disposto a pagar um preço, né? E tá pagando inclusive, Sim, tá pagando. Né? Mas tem personalidade para aquilo. E aí o problema que me dói é assim, essa é a receita. Vamos esquecer o Manga um pouquinho, vamos falar do Topázio. Né, que é o cara da rede social, aquele vídeo do bueiro dele, quem não viu, põe lá, bueiro Topázio, é sensacional. É o prefeito de Floripa. Né, que é o prefeito de Floripa. Gente do céu, quantas pessoas têm a personalidade pra fazer o que ele faz? Tem um estilo. As pessoas são diferentes, as pessoas são únicas. Né, se existisse uma receita, era muito fácil. Né, eu gravava um treinamento aqui, vendia para 1 milhão de pessoas, estava milionário e estava tudo certo. Sabe qual é o desafio de treinar comunicação? É entender que cada um tem uma dificuldade completamente diferente da dificuldade do outro. Por um detalhe simples, a gente é ser humano. Né, você tem as suas emoções, você tem as suas dificuldades, você tem a sua mudança de personalidade quando liga uma câmera. Tem gente que liga uma câmera e não liga, tanto faz. Tem gente que muda da água pro vinho quando liga a tal da câmera. É isso aí. Então, assim... Tem que ligar sem a pessoa ver, né? E assim, é por isso que o desafio
É atender cada um na sua dificuldade, no seu ponto de melhoria. Sim. Sem receitinha, né, de boa. E um cuidado que eu acho que as pessoas têm que considerar é que, assim, o Brasil é um país continental. Então você pega a Floripa, que tem uma característica de população. Já não acho que é um litoral normal, porque é um litoral capital, e aí tem as suas características por ser também capital, né, do estado. E aí você quer replicar no Nordeste. Aí você fala, pô, outra realidade. Ou no Vale do Paraíba. Ou no Vale do Paraíba, ou em São Paulo capital. Eu acho que fica muito mais claro as diferenças quando a gente olha pro carioca e pro paulista. Eles são bem diferentes nos aspectos essenciais, assim, de lifestyle. Então, se você usa uma estrutura dentro do Rio, ou o carioca, e queira replicar de forma idêntica em São Paulo, aquela questão, eu acho que vale a gente resgatar um pouco os exemplos um pouquinho mais antigos, como o Dória, lembra do Acelera São Paulo e tudo mais? Quantas pessoas não tentaram hackear aquele movimento, de tentar copiar... Gestão. Gestão. A palavra da vez era gestão. Mas imagina você usar o Acelera no Rio de Janeiro. Cara, não tem nada a ver. O carioca não tem essa característica, né? Então, às vezes as pessoas ignoram algo que teoricamente é básico. É só olhar quem tá ali, quem tá consumindo essa informação, para você conseguir construir com a autenticidade do seu político, do seu prefeito, do seu gestor, dentro da realidade daquele município, né? Porque assim, Rafa, tem uma palavrinha que tá muito na moda e ela é muito mal explicada, que é empatia, né? A gente fica falando de empatia, você bota lá empatia no YouTube... É vídeo romântico, vídeo que faz você chorar, como se empatia fosse algo romantizado mesmo. E ser empático é um desafio absurdamente difícil. Ser empático é desafiador, ser empático é complexo. Aliás, eu preciso ser empático com aquelas pessoas que eu não me dou bem. Porque com aquelas que eu me dou bem, tá tudo certo. Eu não preciso trabalhar a empatia. E empatia tá muito, muito, muito ligado intimamente à conexão. E eu só crio conexão com aquilo que eu sinto verdade. Sim. Eu não consigo me conectar com aquilo que eu suspeito que é fake. Sabe a história do santo bateu? Meu santo bateu, meu santo não bateu? Sim. A neurociência explica muito bem o que é o santo bateu. Né? O santo bateu é minha capacidade de me conectar com o outro. Quando eu tenho essa capacidade de me conectar com o outro, as pessoas vão falar, nossa, meu santo bateu com o do Marcelo. Se eu não tenho essa capacidade de me conectar com o outro, nossa, meu santo não bateu com o desse cara. Né? E conexão não é bonitinho. Conexão é ouvir o outro, saber ouvir. Né? Falar de forma assertiva, num tom de voz adequado. É muito complexo. Então, assim, como é que eu vou criar um personagem fake e querer que as pessoas se conectem comigo? Sim. Não vai acontecer. Né? Ou vai acontecer de forma repentina e vai desmoronar. Sim, sustentável, por oportunidade, né? E essa conexão, você falou agora há pouco do Tarcísio quando assumiu e infelizmente teve a tragédia em São Sebastião. Sim. O Tarcísio era desconhecido por muita gente, né? Foi um candidato que apareceu, né? E ganhou ministro muito... o ministro, né, da Dilma e de repente também do governo Bolsonaro. Quem é esse cara apoiado pela direita? Em São Paulo a direita é muito forte. Isso. E elegeu um governador. Muito por questão política. Né? E não pela figura empática da pessoa. Quando ele assume o governo e tem a tragédia de São Sebastião, o que ele faz? Coloca o coletinho da Defesa Civil, vai amassar barro, fica lá com as pessoas. O que acontece nesse momento? Cria-se uma conexão com as pessoas. E olha só que absurdo. E aí tem palestrante famoso falando que em tragédia prefeito não pode aparecer. Eu ouvi isso semana passada num congresso lá em Minas Gerais. Né? Que quando tem enchente, quando tem tragédia, opa, manda o secretário. Gente, eu queria morrer na palestra. Não é possível, né, que um palestrante famoso tá falando uma aberração dessa. Porque eu só crio conexão com você, então, na boa, quando eu vou entregar uma creche, uma escola, uma frota. Não, claro que eu não tenho que aparecer toda hora em coisa ruim, não é isso. Mas no momento que as pessoas têm dor, têm sofrimento, eu preciso de um líder para eu me conectar com ele. Até porque ele é o 01, né? Exatamente. Ele é o 01, não pode esquecer isso, né? Foi que é a liderança servidora, né? O contexto que o mundo corporativo usa há muito tempo, que é o da liderança servidora. Né? O líder é aquele que principalmente serve a sua equipe, não manda na sua equipe. Sim. Quando a gente tem um líder que serve, ele não vai servir só na boa. Sim. Né? Ele vai servir principalmente na hora que as pessoas precisam que ele sirva. Sem dúvida. E aí eu crio conexão. Sim. E aí não tem nada a ver com dancinha, com modinha, com vídeo engraçado. Sim. Tem a ver com presença. A minha presença comunica.
muitas vezes mais que as minhas palavras. Sim. Se a gente for tentar fazer um paralelo do esporte, que eu acho que isso ilustra bem, é naquele momento do jogo que tá perdendo, ou numa final, que você não tem pra quem socorrer, vai o líder lá, não necessariamente o capitão, mas a pessoa que toma a frente, puxa a responsabilidade, conduz o time e busca, mesmo que não tenha vitória, porque a vitória é simplesmente uma consequência, mas ele dá a cara a tapa no sentido de não ser omisso e buscar fazer acontecer e virar aquela situação, né? Muito legal esse exemplo, isso que você falou, vou te dar 2 exemplos muito bacanas. Sou muito amigo do Mauro Silva, nosso volante tetracampeão do mundo, né? Ele trabalha com a gente. E o Mauro fala o seguinte, ele ficou 10 anos no La Coruña, é o maior jogador da história do La Coruña. O Mauro tem boneca em presépio em La Coruña, tem nome de rua, tem nome de curso na faculdade lá. E ele me disse, durante todo esse tempo que eu fiquei no La Coruña, quando o time ganhava, eu saía pela porta do fundo e ia pro estacionamento e ia embora pra minha casa. Quando o time perdia, eu ia pra coletiva falar. Isso é liderança servidora. Outro exemplo, eu como um bom corintiano, sou fãzaço do Tite, né? O Tite deu lá o título pra gente da Libertadores, campeão do mundo, tudo que a gente queria. Mas o que ficou marcado o Tite na Copa de 2022? Foi o time ter sido eliminado e ele ter ido embora pro vestiário sem abraçar, sem ir lá pegar na mão dos caras e levantar os caras. Sim. Ele nunca fez isso. Sim. Mas por que nunca ninguém ligou? Porque ele ganhava muito. Então, quando você ganha, você não precisa de um líder servidor. Mas quando você é eliminado de uma Copa do Mundo e você vai pro vestiário, você não vai pro campo levantar os atletas, abraçar, você fica marcado por isso. Sim. Sim. A gente roda, Rafa, e cai na autenticidade, na personalidade, em falar o seguinte, eu tô aqui. Eu posso não falar tão bem, eu preciso de um media training, eu posso não me expressar de uma forma tão bacana, mas eu tô aqui. Vocês estão me vendo aqui. E a presença fala demais. Sim. Então são 2 exemplos bacanas de esporte. Perfeito. A atitude muda, né? Muda o jogo. Ela grita, né? É. Ela grita, a atitude grita. Porque eu acho que você foi muito feliz nesse exemplo. Não é sobre a técnica, se eu fiz media training ou não. É a atitude, cara. É o fato de estar ali. E quando a gente olha pra... a catástrofe lá de São Sebastião, aquilo ali não foi marketing. Né, que a gente fala, aquilo ali é atitude, é puxar frente, o que precisa alocar de energia, investimento, porque a cidade não comporta. A cidade, a gente já trouxe alguns prefeitos aqui, a cidade, algumas malemar tem o dinheiro pro dia a dia. Se a gente for fazer um paralelo na nossa vida pessoal, vou falar que você tá ali pagando conta. Puta, aconteceu uma chuva, estourou seu telhado, alagou seu quarto, levou seu carro. De onde você tira dinheiro para resolver isso? Ou pessoas para ajudar nisso? Então, o governo do estado, barra prefeitura ali, o fato de estar ali presente, buscando socorrer as pessoas para que primeiro ninguém morresse, aquelas que foram impactadas de alguma forma tivessem sua dignidade estabelecida, porque você é pai de criança, a minha é perto dos seus é bebê, é mais nova do que seus filhos, mas na hora que você é pai ali, mãe, passou por essa situação, não tem onde ir, não tem parente para te acolher, para onde que você vai? Quem que vai te ajudar? Né? Rafa, acho que esse case de São Sebastião traz pra gente o mundo ideal de uma secretaria de comunicação. O que é uma secretaria de comunicação ideal no meu ponto de vista? É aquela que tem um bom jornalista e um bom cara de marketing. Quando um secretário de comunicação resolve só investir em marketing, ele está construindo um castelo com alicerce de areia. Quando ele está focado só no jornalismo, ele está construindo um alicerce sólido, mas uma casa que não é tão bonita. Sim. Que precisa de pintura, que precisa de móveis novos, que precisa aparecer melhor. É uma casa de engenheiro e não de arquiteto? Exatamente isso. É uma casa de engenheiro e não de arquiteto. Uma secretaria de comunicação robusta, moderna, ideal, é aquela que tem um bom jornalismo, que trabalha a verdade. Se a dengue cresceu, cresceu. Se a dengue caiu, caiu. É a verdade, a essência, é o pilar dela. E o marketing trabalha essa verdade da melhor forma possível. Perfeito. Esse, pra mim, é um conceito moderno e autêntico de uma secretaria de comunicação ideal. Porque você faz marketing em cima das coisas boas e escolhe narrativas em cima daquilo que tá ruim. O marketing faz isso e o jornalismo conta a verdade. Sim. E isso, acho que é um ponto importante, isso cabe para todo mundo.
né? Independente do tamanho da sua cidade. O que vai mudar é a quantidade. A verdade não tem tamanho, né? A verdade não tem tamanho. E você comunicar de forma correta também não tem tamanho. E marketing você faz para 1 milhão de pessoas e faz para 100 pessoas. Exatamente. Porque eu gosto de entrar nesse ponto, mas eu tenho algumas perguntas ainda sobre a comunicação dos treinamentos, mas eu vou deixar isso para campanha eleitoral. Porque eu acho que campanha eleitoral, se a gente como, vamos falar, agentes públicos, prefeitos, enfim, fizesse não a mesma intensidade, mas o trabalho que se faz numa campanha, a gestão ia ser muito melhor. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco, mas é só para deixar aqui o gostinho do que a gente quer falar no sentido de olhar com cuidado a comunicação. Porque na hora que entra na gestão, tira o pé, tá tudo bem, agora a gente pensa daqui 3 anos. Eu tenho a visão de que uma campanha, a gente já entra na campanha, tá? Que acaba sendo um assunto muito pertinente. A campanha ela se começa no primeiro ano de gestão, que é fazendo um bom trabalho, dando clareza, como você trouxe da verdade. Você não fez um plano de governo? Você não fez ali uma proposta de desenvolvimento e melhoria? No primeiro ano você vai fazer o quê? Seja com dinheiro, sem dinheiro, você vai buscar ajuda no setor privado, enfim. No final da história, fazer a gestão é talvez tão importante quanto ganhar uma campanha. Porque senão você não consegue chegar no 3º, 4º ano, ainda mais hoje com esse negocinho na mão aqui, ó. Antigamente você fazia uma história lá, contava uma história bem bonita na campanha, a cada 4 anos você ganhava, porque a pessoa não tinha onde consultar, né? Hoje não, hoje a gente consegue achar vídeos de muitos anos e décadas atrás, mas espera aí, olha aqui que você falava e não tá fazendo. Então, o ponto de olhar para jornalismo e marketing é fundamental para não só ganhar uma campanha, mas para conseguir fazer uma gestão que chega na população. Eu acho que uma gestão com comunicação eficiente, ela passa por uma palavrinha importante chamada humildade, né? Eu preciso, enquanto gestor, parar de ouvir os puxa-sacos, os comissionados, todos eles são importantes ali, sim. Mas eu preciso ter um ouvido técnico. Se eu quero de verdade saber o que o cidadão está achando da comunicação da minha gestão, eu preciso a cada 6 meses fazer uma pesquisa qualitativa. Ouvir na cidade, do cidadão, o que eles pensam de mim, o que eles estão pensando no meu governo. Se estão felizes, por que estão felizes? Se estão descontentes, por que estão descontentes? Porque é muito pobre. Eu falo, olha, meu governo está aprovado, meu governo está desaprovado. Ok, isso você muda. O que eu preciso saber é por quê. Né? Então, assim, eu sempre falo, para de ouvir os gurus, né? Porque sempre vai aquele cara de comunicação que sabe tudo e fala, olha, eu acho que você deveria fazer isso e aquilo. E a minha pergunta é, mas você ouviu o cidadão? Sim. Ou você está ouvindo o especialista? Sim. Porque para mim, Rafa, o especialista entra no segundo momento. Quando eu chego para você com uma pesquisa quali e falo o seguinte, olha, o meu povo, a minha cidade pensa assim. O especialista, o que eu faço? Sim. Agora, quando eu ignoro o povo e abro meus ouvidos pro especialista, sim. O que eu tô fazendo? Se for fazer um paralelo com o médico tá te dando remédio sem ter o exame na mão. Exatamente. Sem saber a sua dor. Não, mas é um baita de um médico, é um médico famoso. Tá, ok, né? Ele tem expertise, ele tem experiência, ele tá ali atendendo há 20 anos. Cara, mas não fez o exame. Vai no hospital, faz um exame. E aí, com esse exame, você chega para um médico bom, com certeza o seu tratamento vai ser maravilhoso. Sim. Então, com esses dados, você chega para um marqueteiro bom, para um comunicador bom, com certeza você vai ter resultados. Mas gestor precisa ouvir em primeiro lugar o povo. Mesmo que doa. E dói. Mas ele precisa ouvir em primeiro lugar o povo. Sim. Não pode perder o cheiro de povo. Não pode perder o ouvido para o povo. Né? Porque ele tá lá por causa do povo. Exatamente. Ele está lá chegou lá por conta disso. Né? É isso. E é que... Eu tenho uma frase, sabe, Rafa? Eu falo assim, eu detesto papel de palpiteiro. Então eu cheguei aqui na sua cidade, nunca vim aqui, mas você me descobriu pelo livro, pela internet, me chama lá. E aí você vira, então, olha, minha situação é essa. O que você acha que eu tenho que fazer? Eu sempre falo essa frase. Eu acho que você não tem que fazer nada, eu não sou palpiteiro. Né? Se a gente for pra um boteco aí, tomar uma cerveja, eu sei pra almoçar, a gente conversa e eu dou meu palpite pra você, dou minha opinião pra você. Agora, se o nosso assunto for trabalho, qual pesquisa você fez? Sim.
Porque você tá me contando a sua verdade. Né? Só que tem a sua verdade, tem a verdade do secretário, tem a verdade do vice-prefeito, mas tem a verdade do povo. Sim. E é a verdade deles que eu quero. Então faz uma pesquisa qualitativa, faz grupos de foco, ouve a comunidade nas suas representatividades diversas, né? Religião, idade, classe social. Aí com esse retrato na mão, aí eu deixo de ser um palpiteiro e me torno um técnico pra te ajudar. De resto é palpite. Não, baseado em quê? De que forma? A gente acabou de dar o exemplo do carioca, o contexto é diferente do paulista, então você vai trazer uma receita ali que você usou em São Paulo, no Rio, não vai funcionar. Exatamente. Enfim, tem que tomar uma série de cuidados, mas eu queria entender, pegando esse gancho até para servidores, como que funciona hoje esse treinamento de comunicação para os servidores? Você tem algum case, alguma cidade que você fez, que foi marcante para você? Rafa, tem muitos cases, né? O livro nasce de um trabalho que foi feito durante 3 anos em Caraguatatuba e com dados que, eu não diria engraçados, mas alarmantes. Por exemplo, isso é pesquisa qualitativa, tá? Um cidadão tem a sua receita médica lá, não tem dinheiro para comprar o remédio. Ele vai na farmacinha municipal. Ele vai numa farmácia que tem o remédio, mas ele é maltratado pelo servidor. Ele sai com a sacolinha do remédio na mão e metendo o pau no servidor, no prefeito, na cidade, que tudo não presta, é uma porcaria. Mas ele tá com o remédio. Foi atendido. Ok, foi atendido. De outro lado, um outro cidadão, nessa mesma cidade, vai em outra farmácia, super bem recebido pelo servidor, mas não tem o remédio. Só que o servidor disse pra ele, por que não tem? Quando vai chegar? Pegou o telefone dele pra avisar que vai chegar. Esse cidadão sai sem o remédio, ou seja, sem o tratamento, e sai super feliz. Não parece papo de louco? Mas não é papo de louco, é papo de comunicação. Ou seja, a sua gestão não é avaliada só pelo que você entrega, mas pelo como você entrega. Porque é bizarro você sair com o remédio falando mal e você sair sem o remédio falando bem. É daí que nasce a necessidade de você treinar o servidor e não o gestor. Porque o secretário, ele tem que estar despachando, ele tem que estar trabalhando. Se ele passar o dia inteiro atendendo o povo, ele não trabalha. Não que ele não tenha que atender, mas passar o dia inteiro fazendo isso, ele não vai trabalhar. Sim. Ele precisa ter um momento dele gestor, assinado, né, de orçamento, enfim, fazer toda a parte burocrática. Porque quem atende o cidadão na ponta é o servidor. E é esse servidor que eu sou apaixonado por treinar. Legal. Eu tenho uma experiência muito bacana em Ubatuba, de uma professora, uma merendeira, que trabalhou 30 anos na prefeitura. E o último dia dela de trabalho foi num treinamento que eu fiz. E aí terminou o treinamento, ela veio chorando falar comigo, eu não me esqueço disso, como se fosse hoje. E ela falou, olha só, eu trabalhei 30 anos na prefeitura. Eu cansei de servir cafezinho em treinamento de diretora. E eu nunca fui chamada para um treinamento. Pela primeira vez na vida, eu fui chamada para um treinamento. Pena que era meu último dia de trabalho. E ela se emocionou, me abraçou. E ali eu via muito propósito no que eu fazia. Porque durante 30 anos, essa pessoa serviu o cafezinho para você que foi lá, Rafa. E se essa pessoa, você chega numa reunião para falar com a secretária, você tá se sentindo todo importante lá. Só que se essa pessoa na sala de espera te maltrata, te serve um café frio, não te dá bom dia, é grosseira com você... Sim. Você vai dizer o quê? Fui maltratado naquela cidade. Sim. Pela copeira. Pela pessoa do cafezinho. Mas ela não é enxergada pela administração. Não era, né? Hoje, graças a Deus, a gente está em muitos municípios fazendo isso, treinando quem atende o povo, que é o cidadão. E eu tenho muito propósito para fazer isso. E a gente está falando aí de todas as secretarias. A gente está falando de... todo atendimento ao munícipe, né, ali à ponta. Então, eu falo isso porque assim, a área executiva, que é a prefeitura, todo mundo que só executa ou executa, tá se expondo a risco. Porque executa. Uhum. Vai ter gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que meio concorda, meio discorda. Mas a capacidade de, olha, como você trouxe aqui, de quando não conseguir, ter clareza na comunicação, ser empático, porque às vezes a outra pessoa está debilitada, não é uma questão opcional.
mas a sensibilidade ali de recorrer rapidamente, isso acaba trazendo para o município, né, uma oportunidade, porque a realidade está lá. Estão demandando, nesse exato momento, estão demandando serviços. O ponto é, o que como prefeito, como secretário de comunicação, área administrativa, posso fazer de diferente? Trazer um treinamento como esse para todas as secretarias, para todas as pontas, é um ótimo caminho. E qual formato é? É presencial? Como que funciona, Marcelo, a mecânica dos treinamentos? São vários formatos, né, Rafa? A gente atende hoje clientes no Brasil todo, então nem sempre dá para ser o presencial. Legal. Né? As pessoas preferem o presencial, sem dúvida. Né? Legal. Acho que esse impacto do online, que a gente viveu muito na pandemia, tem se desgastado um pouco, então... Sim. Não dá algumas coisas, o presencial é muito mais requisitado, mas nem Uhum. sempre é possível atender. E é muito bacana, porque quando a pessoa já passa por muitos treinamentos, ela fala, então, eu fiz um treinamento em São Paulo, eu já ouvi isso, e tem questionamentos. A pessoa que nunca passou por um treinamento, ela se banha de conhecimento ali. Porque qualquer conhecimento, qualquer ferramenta é novo para ela. Sim. Né? Tem uma diretora de UBS, que é muito engraçado o testemunho dela. A gente fez lá com diretoras de UBS, eram 20 diretoras de UBS de uma cidade. E ao término do treinamento, ela pediu a palavra e falou o seguinte, olha, eu tenho 25 anos de direção de UBS, e hoje foi a primeira vez na vida que eu descobri que eu era grossa com as pessoas, mas não era maldade, eu não sabia que era grossa, viu? Eu achava que a gente tinha que cortar mais rápido as pessoas assim, pra não dar muita polêmica, não dar discussão. Gente, descobri hoje que eu fui grossa 25 anos da minha vida, né? E ela falou assim com profundidade, falou brincando, ela é uma pessoa alegre, mas porque ela não sabia o que era escutar uma pessoa. Né? E não é mundo perfeito, não. A gente sabe o quanto é difícil também. Sim. O cidadão ali que chega cheio de razão, reclamando e muitas vezes agressivo. Sim. Mas quando você não tem ferramenta nenhuma, qualquer ferramenta que é dada para você é um diferencial. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é um tema que as prefeituras estão se conhecendo agora e ao conhecer estão se apaixonando. Né? Porque também o gestor entende que ele pode fazer tudo de bom na rede social dele. Ele pode contratar uma agência de marketing espetacular que vai fazer uma peça linda da vacinação da gripe. Uma peça criativa, um filme criativo. Daí o cidadão vai lá, ele é mal atendido pela atendente da UBS. Sabe o que aconteceu com a sua campanha, com o seu vídeo, com o seu flyer? Foi pro espaço. Foi o exemplo que você deu do remédio. De Caraguatatuba do remédio. Porque se eu sou mal atendido, nada serve. Yeah. Né? A sua equipe de marketing fez um vídeo maravilhoso, criativo, uma peça encantadora. E eu fui mal atendido. Tudo vai por água abaixo. Agora, se o seu vídeo nem foi tão bom assim, se a sua peça foi ali aquela normalzinha, mas eu cheguei lá no posto e fui bem atendido, eu tô feliz com a campanha. Porque no fim das contas é se você me olha, se você me dá bom dia, se você sorriu pra mim. É isso que vai fazer com que eu avalie se a campanha foi boa ou não. Sim. E isso é ser humano. Não dá pra esperar que ele te atenda bem só por boa vontade. A gente precisa dar ferramentas pra esse servidor. Sim. Ele precisa ser acolhido, precisa ser treinado. E precisa ser intencional, né, Marcelo? Intencional. Senão fica muito subjetivo, né? Exatamente. Vai depender do nosso dia, da forma que a gente acorda. Não, tem que ser intencional. Pra gente fechar esse tema, de que forma que o Media Training... Porque assim, tudo que você tá me falando aqui vai além do Media Training. Eu tô entendendo que o Media Training é mais uma ferramenta. Uhum. Mas como que ele funciona para evitar crise, fortalecer a imagem do governo, para dar, eu chamo de estética, dar uma estética mais segura daquele agente político? O Media Training moderno, na minha opinião, Rafa, é aquele que não pode em nenhum momento dizer para você faça assim, faça assado. Media Training que coloca regras para você, ele já começou errado e vai terminar errado. Né? O Media Training tem que ter dois pilares muito importantes. Primeiro, tem que ser feito a 4 mãos com a equipe de comunicação do gestor. Eles é que conhecem a cidade, eles é que conhecem a pessoa, eles é que conhecem as dificuldades e as coisas boas que o gestor tem. Então aqui, quando eu faço a 4 mãos, eu elimino meu papel de palpiteiro. Sim. Eu vou beber do conhecimento de quem convive e de quem conhece. Segundo ponto é a autenticidade. Então se você me perguntar aqui, mas Marcelo, o que vocês fazem no Media Training? Eu vou te falar, depende da pessoa.
né? A gente faz de 12 a 16 horas com o cliente, 12 a 16 horas completamente diferentes. Claro que eu vou falar das mesmas ferramentas. Claro que eu vou falar de empatia, de escutativa, de desenvolvimento, de expressão corporal. Os temas são os mesmos, mas as pessoas são completamente diferentes. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com o servidor, a gente não fala em media training, né? A gente fala em comunicação de alto impacto. O que é isso? É você fazer de comunicações que aparentemente são simples, são banais, que elas criam impacto na vida do outro. Porque, Rafa, eu acabei de, né, me formar em neurociência e comportamento humano lá pela PUC. Então é ciência, não precisa acreditar em mim. Acredite na ciência. Sim. Né? Quando eu chego num postinho de saúde, quando eu deixo meu filho na porta da escola, quando eu vou negociar meu carnê do IPTU que tá atrasado, e você, servidor, dá um sorriso, me fala, bom dia. Qual é o seu nome? Meu nome é Marcelo. Bom dia, seu Marcelo. Tudo bem? Como é que eu posso ajudar o senhor? Muda o jogo. Muda completamente o jogo. Não sou eu que tô falando. É a neurociência que prova isso pra gente. Né? Agora, não somos robozinhos, né? Tem dia que eu tô de TPM, tem dia que eu tive uma DR. A gente tem comportamentos emocionais. Sim. Só que precisa ser intencional. Eu preciso saber que eu, enquanto servidor, estou ali para servir a cidade. Então tem dias que eu vou dar bom dia de coração cheio, porque eu tô feliz da vida, e tem dias que eu não tô tão bacana, e eu vou dar porque é uma ferramenta. E sabe por quê? E quando as pessoas começam a fazer isso, quando elas entendem que dar um sorriso e dar um bom dia, vai fazer bem pra mim e não pro outro. Porque o cara chegou armado, cheio de razão, mas eu falo, Rafael, bom dia, tudo bem? Você se desarma. Então Sim. Você não vai mais gritar comigo. Sim. Você não vai mais ser grosso comigo. Estou aqui pra te ajudar, não tô aqui pra trocar porrada com você. E aí se você for, de novo eu falo, Rafa, eu entendo que você tá nervoso, você ficou na fila, não resolveu o seu problema. Mas deixa eu tentar te ajudar. Sim. Isso funciona. Isso é comportamento, isso é acolhimento, isso é conexão. E funciona. Sim. É muito feio a gente falar o seguinte, Rafa. Nossa, eu tô carente. Né? Parece, nossa, o Marcelo tá carente. Só que a gente vive a era da carência afetiva. Sabe por quê? Porque a geração de hoje não faz o que os nossos avós faziam com a maior tranquilidade do mundo. Olha que básico, que é conversar olhando no olho. Sim. Sabe por quê? Porque a gente, me empresta o celular aqui que eu tô sem o meu. A gente normalizou uma baita falta de educação, que é o seguinte. Não, Rafa, pode falar aí, eu tô prestando atenção. Pode falar, não, fala aí, eu tô te ouvindo. Mentira. Sim. É mentira. Sabe por que é mentira? Porque a neurociência prova pra gente que nenhum ser humano, nem os gênios, presta atenção nessa frase, nenhum ser humano, nem os gênios são capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo no estado pleno de atenção. E conexão, empatia só acontecem quando eu estou no estado pleno de atenção, quando eu estou conectado a você. Se eu não estou conectado a você, a gente vai ter uma certa empatia, uma certa conexão, mas não total. Sim. Pra gente não ir só pro serviço público, esse exercício pode fazer em casa. Com o marido, com a esposa, com amigos. Se você não estiver ali presente, conversando com o marido, pode falar, meu amor, pode falar, meu amor. Rafa, eu falo isso pra todo pai. A gente faz isso com os nossos filhos. Sim. Sem treinamento de comunicação. Sim. Né? Quando você tá ali num restaurante com as crianças e começa a correr, fala, nossa, vai quebrar o copo, vai dar trabalho. Você não para, você não se abaixa, você não olha no olho dela e fala, olha, agora para. Já passou do limite, agora eu tô começando a ficar bravo com você. Você trabalha roteiro. Sim. Olha só, já falei uma vez com você, já falei duas, não quero falar a terceira. Então o papai tá falando isso com carinho pra você, que eu não quero, né, que você faça nada. Você tá trabalhando empatia. Você tá olhando no olho dela. Você desceu ao nível dela. Você faz tudo que o Media Training te ensina com uma criança espontaneamente. Sim. Só que assim, na minha intimidade, com os meus filhos eu faço. Nossa, mas fazer isso com um cidadão, fazer isso com um empresário, aí não dá, né? Então a gente volta na questão da autenticidade e da verdade que tá em mim. Sim. Né? Quando a gente quer se comunicar bem, a gente consegue, mesmo que eu não saiba verbalizar, não saiba gesticular. Porque comunicação é intencionalidade. Sim. Eu quero criar conexão com essa pessoa. Quer mesmo? Então deixa o celular fora. Para de olhar pro relógio. Sim. Para de olhar em volta. Cara, mas minha agenda tá explodindo, eu tô ferrado, eu tenho isso, é o último dia do mês. Então não vá nesse dia. Porque não existe conexão e empatia sem intenção.
O exemplo do pai, o exemplo do marido, eu acho que ilustra muito bem. E quando você fala de media training, você tá falando de corte de cabelo, vestimenta, fala, postura, tudo isso. A Comunicarte, ela criou um estilo de media training, a gente não copiou de ninguém, a gente fez olhando um déficit de mercado. Como é que era o media training? Ainda de grandes agências de São Paulo. É feito por alguns jornalistas, né, que te entubam de perguntas com uma câmera ligada na sua cara, né, criam narrativas para você, criam respostas para você fugir de certas situações ou esclarecer certas situações, e é um trabalho jornalístico muito bem feito, né? E aí quando te entrega um relatório junto com a notinha fiscal para você pagar, te dão uma receita de bolo. Olha só, a gente conseguiu resolver a questão da narrativa, mas seu cliente fala mal, procura uma fono. Olha, ele se veste mal, procura uma personal stylist. Olha, ele não tem expressividade nenhuma, ele precisa de melhorar isso. Eu falava, poxa, então de vez eu fazer uma coisa e dar um monte de receitinha de bolo, deixa eu fazer tudo. E a gente criou esse Media Training, onde todas as vertentes de comunicação são treinadas. Porque tudo comunica. Tudo comunica. Né? Então a gente tem lá essa parte tradicional de jornalista, né, cinegrafista, editor, mas nós temos uma personal stylist que dá uma consultoria pra você com teste de coloração, que também não é a opinião dela, se você se veste bem ou mal, porque senão é mais uma palpiteira. E a gente não gosta de palpiteiro no time. Então a gente faz um teste de coloração. Poxa, que cor deixa o Rafa mais potente, mais firme, com mais presença, né? Isso é até uma quebra de tabu, que a gente tinha umas discussões com marqueteiros, que naquela época assim, não, o cara do PT faz de vermelho, o cara do PSDB faz de amarelo e azul. O cara do PL faz do verde, cor de bandeira. E às vezes essa cor não tem nada a ver com a cor da sua pele, com o seu estilo. Então é uma quebra de paradigma grande. Sim. A gente tem um professor de expressão e artes, né? Não é pra ensinar ninguém a ser ator, porque você precisa, né, ser autêntico, mas pra aprender a se soltar. Sim. Né? A gente trabalha uma fono, que não é aquela fono de exercício, mas de desempenho, de desenvolvimento vocal. Da voz sair, né? Da voz sair e ter melodia, né? E ter melodia, e ter nuance na voz, na narração. Boa. Então é um trabalho realmente que mexe com todas as vertentes e também a vertente emocional, que eu acho que é muito importante, né? Tanto que o nosso mídia começa com teste de personalidade. Quando a gente fala que o mídia é diferente para cada pessoa, não é papo de vendedor. A prova disso é que o primeiro, quando a gente senta e começa a conversar, depois do cafezinho ali, o primeiro ponto é um teste de personalidade comunicativa. Porque se eu vou treinar você, eu preciso conhecer com profundidade quem você é, o que te deixa com medo, no que você é confiante, o que você não gosta. Sim. E a partir do resultado desse teste é que começa o nosso trabalho. Muito bom, muito bom. Eu falo isso porque isso reflete na câmera, isso reflete no conteúdo, isso reflete nas relações políticas que você vai ter. Sim. Numa reunião de negócio com empresário, ou com vereadores, ou com prefeito, enfim, dependendo da sua posição política. E eu gosto, particularmente, eu acho que é muito completo e muito essencial esse tipo de trabalho. Porque senão a gente fica no mundo teórico somente. Eu queria entender um pouco mais aqui sobre o livro. Queria que você... Até quero mostrar para vocês aqui em primeira mão. Esse aqui é o livro que o Marcelo desenvolveu. A importância dos treinamentos de comunicação para servidores. Tá? Esse aqui especificamente, ele vem com carinho aqui. Esse aqui é meu, tá? Esse aqui a gente não vai sortear. A gente vai sortear esse daqui. Ele trouxe... pra gente sortear aí, pra quem se inscrever, comentar aqui dentro do nosso canal do YouTube e nas redes sociais, que a gente vai sortear esse livro, tá? Que é uma ótima ferramenta, tem muitos insights aqui e metodologia de trabalho, e obviamente depois eu vou passar o Instagram do Marcelo e da Comunicarte para vocês poderem seguir eles, mas aqui tem muito que você aprender, extrair de desenvolvimento e já começar a aplicar, independente de ter ou não treinamento, e obviamente querendo treinamento, Marcelo Espanha pode ajudar muito vocês. Mas voltando aqui ao ponto do livro, queria entender um pouco sobre... A gente já falou um pouco sobre a idealização dele, né? Uhum. A dor eminente, mas qual que foi a principal mensagem que você quis trazer nesse livro e com quem foi ter a participação desse livro? Que eu queria também entender, além dessa essência, com quem você... Rafa, são 2 pontos, né? Primeiro, o livro, ele prova, eu digo prova, porque ele vem de uma dissertação de mestrado, então ele é um trabalho científico, né? Claro que foi adaptado à linguagem e tudo mais para se tornar um livro comercial, mas ele nasce de uma dissertação de mestrado, né? Onde você é obrigado a provar aquilo que você fala, né? Então, o livro ele prova
que o servidor treinado, ele tem menos estresse. Quem não quer ter menos estresse hoje? Sim. Né? Menos conflito, arruma menos confusão, né? Tem menos briga no trabalho, menos... Enfim, Uma série de benefícios. uma série de benefícios emocionais para ele, que eu acho que é muito importante. Tem um benefício emocional para o servidor e tem um benefício que impacta diretamente a população. Exatamente, esse é o segundo pilar, né? Para provar isso, eu precisei mostrar como eu faço. Então, o livro, na verdade, é um manual de como é feito esse treinamento. Em cada etapa, ele é descrito como é feito, por que a gente trabalha aquele tema e a coleta de resultados disso. Né? A gente entrevistou 325 servidores que passaram pelos treinamentos de comunicação. E os percentuais são muito significativos, são muito impactantes. Então, tem aí o resultado, mas não é só um resultado empírico, né? A gente acha que foi legal. Não. A gente mostra como chegou nesse resultado. Então, o livro é um manual bacana para quem gosta de comunicação, é bem legal. É um prato cheio. É um prato cheio. Para quem quer aprender, é um prato cheio, né? É legal. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo tema. Legal. Mas eu acho assim, quem não quiser ler tudo, tiver uma preguicinha de ler tudo aí, a parte de resultados, ela é bem impactante. Perfeito. E o principal mensagem que você quis trazer nisso é o impacto que isso traz. Porque, teoricamente, né, Marcelo, assim, as pessoas falam que comunicação é importante, muito mais hoje nas redes sociais por causa do impacto rápido e retorno rápido que sente, mas a comunicação sempre foi fundamental, só mudou as formas, né? Hoje, assim, a principal mensagem que você quis trazer nesse livro foi: é importante se preparar, é importante estar pronto para receber o ministro. O livro é uma construção, né, Rafa? É um filho que vai nascendo, que vai sendo gestado ali por alguns anos, né? Eu no caso, levei 3 anos para fazer esse livro. E ele nasce com uma intenção de mostrar, opa, deixa eu fazer aqui um livro para mostrar o quanto é importante isso, né, para a cidade, né? Porque a cidade o cidadão vai ser melhor acolhido, então a visão do governo também vai ser melhor. Nasceu com essa intencionalidade. Mas ao fazer as entrevistas qualitativas, ao conversar com as pessoas que fizeram e ao também medir os resultados da pesquisa quantitativa, ficou algo muito mais impactante, que é o quanto isso faz bem pro servidor. Que é uma visão que nem eu tinha. Né? Então, assim, na hora das entrevistas, que legal que o cidadão acha que está sendo melhor atendido e mais, assim, melhor acolhido. Mas o quanto faz bem pro servidor não discutir, não brigar, não entrar em conflito, né? A saúde emocional do servidor foi algo muito gritante que eu não esperava ouvir. E ouvi muitas coisas nesse sentido. Né? Por exemplo, pessoas que eram super populares e por isso foram levadas ao cargo de secretário, né? Normalmente são pessoas que têm influência na comunidade, têm voto, por isso elas se tornam secretárias, não são só escolhas técnicas. Pessoas que sempre amaram estar com a comunidade, dando testemunho assim: olha, eu não ia mais em supermercado, porque eu não suportava mais estar comprando produto no supermercado e o povo vir falar comigo do buraco da rua, do esgoto, do asfalto. E a partir do treinamento de comunicação eu entendi que eu não preciso escutar a pessoa ali no supermercado, mas que tem uma ferramenta de que eu falo com ela ali e marco um momento para estar com ela. E dou uma resposta, né? Você acolhe a pessoa, né? Acolho e também passo a ter a coragem de dizer não. Porque o não é libertador. Né? Então assim, Rafa, nós vamos asfaltar 45 ruas aqui na cidade, mas a sua não está contemplada nesse plano de governo. Um gestor não conseguia falar isso. Mas quando ele entende, e quem ouvir isso agora vai me matar, né? Sem entender com profundidade. Mas quando ele entende com profundidade que esse não, olhando no seu olho, falando num tom calmo, vai gerar muito mais confiança do que um sim para te enrolar. Sim. Que é o que ele fez a vida inteira. Ele sabe que a sua rua não tá no programa, mas ele fala: então, Rafa, estamos vendo lá, agora não foi contemplado, mas a gente tá buscando um recurso. Ele preferia a mentira. E essa mentira sai me encontrar comigo na rua 100 vezes e vai me cobrar 100 vezes. Esse não, ele vai gerar, sim, um estresse entre a gente, talvez possa gerar. Mas você pode falar mal de mim. Eu posso até te perder politicamente, mas você não vai falar que eu te enrolei, que eu sou mentiroso, que eu sou fake. E isso, na hora do voto, é muito importante. É um fator decisivo. Sim.
Eu vejo que Ele não mentiu pra mim. E eu vejo cada vez mais que as eleições elas são muito mais coerentes. Eu vou tirar a análise emocional de atributos emocionais nesse comentário. Mas elas estão muito mais coerentes, porque antes era a cada 3 anos, eu sumia e aparecia eleição. Hoje eu vejo uma consistência de contato, continuando ou não, mas uma consistência de relação. Seja com o prefeito, seja com o governador, seja com o presidente. E a pessoa que gosta, gosta. Que não gosta, não gosto mais. Mas enfim, a flutualidade é natural. Mas eu vejo essa continuidade. Antes eu via campanha e depois... aí depois campanha... Hoje eu vejo não, uma necessidade de continuarmos esse diálogo. Começamos na campanha, agora eu preciso construir isso, obviamente dentro da realidade da gestão, e depois, no momento de uma nova campanha, uma outra dinâmica. Mas eu vejo que a comunicação está muito mais contínua do que algo que antes tinha saltos. Bacana você falar isso. Se você conversar com qualquer marqueteiro, e eu concordo, tá? O voto é uma decisão emocional. Beleza, concordo. Isso aí. Porém, para que a minha decisão seja emocional, eu preciso criar uma conexão e uma relação com você. E o grande erro é achar que aos 45 do segundo tempo, em 30 dias de campanha, eu vou fazer isso. Se o voto é uma decisão emocional, eu preciso estar aberto a criar essa conexão emocional com você. Sim. Não vai ser você aparecendo na minha vida, faltando 30 dias para a eleição. Eu não vou te dar abertura para que a minha escolha seja emocional. Sim. Por isso é um processo de construção contínuo. Eu tenho que ir criando um relacionamento com você, com desgastes, como qualquer relacionamento. Olha, adorei o que você fez aqui, detestei o que você fez ali, mas você tá se relacionando emocionalmente comigo. Sim. Né? Agora, sumir, desaparecer do mapa e aparecer ali, criar uma conexão musical, uma conexão emocional, porque eu criei um jingle legal, uma música, uma peça, isso aí já era, acabou. Isso aí. E eu vejo cada vez mais as campanhas, ou melhor, não vou nem falar da campanha é meio. Eu vejo as pessoas elegendo políticos por fatores e atributos emocionais, de empatia, me representa, acredita no que eu acredito, do que plano de governo. Totalmente. Hoje assim, tem plano de governo pela lei. Existe um plano de governo pela lei. Totalmente. Se ele copiar e colar, tanto faz, tanto fez. As pessoas não vão ver. Mas o jeito que ele fala, como a comunicação que você trouxe, o que ele me faz sentir quando eu vejo ele falando. Os valores que ele tem. Os valores que ele tem. Isso hoje conecta muito mais. E de uma forma assim que eu não vejo outra coisa concorrendo com isso. Na figura 1 a 1, né? Eu, Rafael, com o candidato, do que qualquer outro elemento. Aí no meio disso entra as ferramentas. Marketing digital, online, offline, obviamente negociações e relacionamentos políticos. Mas no final são os atributos que geram essa audiência e essa audiência gera as oportunidades que ele precisa para ser eleito. E isso numa estrutura de campanha mudou muito, né? Há 15, 20 anos atrás era um outro formato. Sim. Com as redes sociais, com a capacidade de a gente poder agora comparar. Não, mas peraí, há 4 anos você falou isso. Ou há 8 anos você falou isso. Agora olha isso aqui. Eu acho que a gente vem de um histórico de que as grandes campanhas tinham os grandes gurus. Sim. Né? Hoje eu falo, o grande guru é o candidato. Se ele não se sustentar em seus valores, em sua verdade, em sua autenticidade, não tem guru que faça milagre. Né? Porque não tem mais aquela vida escondida que eu resolvo colocar o que eu quero na hora da campanha. Não, a vida tá aberta para todo mundo, com todas as fontes diferentes, inclusive com fake news, que é muito ruim, mas faz parte do jogo. Então eu não vou conseguir construir esse vínculo emocional baseado na experiência de um guru. Esse guru pode me ajudar. Gurus ainda fazem milagres, né? Mas o principal personagem é a autenticidade da pessoa. Sim. Né? Pra esse guru trabalhar é o seguinte, esse cara aguenta o que eu tô propondo pra ele? Sim. Esse cara vai dar conta desse personagem todo que eu tô fazendo aqui? Sim. Esse produto se não, esquece. Sustenta. Esse produto sustenta. Né? Para em pé. Porque vai ser testado. Não só na campanha, mas como gestor, não tem... É uma guerra. No sentido de muitas verdades, como você disse, muitos desejos de todos os lados. Então, se você não está estruturado para receber esse impacto, e aí vamos falar de um lado que todo político pensa.
família fica em xeque, não só exposta, não só a sua indisponibilidade de agenda, porque você fica trabalhando muito e muitas das vezes ausente do seu presença da sua família, mas no aspecto de a escola que sua filha está indo, seus filhos estão indo, aonde sua mulher trabalha ou frequenta, tudo isso pode ser algo ruim para o candidato. Então ele tem que estar realmente preparado tecnicamente, com atributos, para aquilo que não volte contra ele. Né? Todas as pessoas, né, Rafa? Não só no mundo público, mas no mundo corporativo. A gente atende há muitos anos lá na Comunicart, uma multinacional espanhola. E a gente preparou a fábrica para a visita do presidente que veio da Espanha. A gente tava andando na linha, ele fazendo aquela visita técnica, né? E aí vira um funcionário lá da linha de produção, do nada, tira o celular do bolso aqui. Ô, presidente, grava um vídeo aqui, manda um abraço pro meu filho, que é o aniversário dele hoje. Com o presidente da companhia de uma multinacional, né? E aí o cara foi super simpático, né? Falou lá o nome da criança, gravou o vídeo e tal. O cara ficou super feliz, abraçou ele. Aí o gerente de RH tava do meu lado e falou: Marcelo, você tem noção do que aconteceu aqui? Há 10 anos isso era impensável. Um funcionário falar com o presidente de uma companhia. Agora não, o cara tira o celular do bolso e pede pra gravar um vídeo. E esse cara, se não tá preparado pra se conectar com... né? Porque eu não falo funcionário, eu falo colaborador. Né? Tem um monte de táticazinhas, mas... ele é meu colaborador, a gente tá de fato junto aqui. Pediu pra gravar um vídeo pro meu filho, deixa eu gravar. Só que isso não é fácil. Não. Isso é uma quebra de paradigma. Eu sou um presidente de uma companhia gigantesca e de repente vem um cara e fala: grava um vídeo pro meu filho, aniversário dele, do nada, né? Sem pedir autorizações pra aquele organograma gigantesco até chegar ao presidente. Vou falar com a RH, vou falar com a comunicação, vou ver a agenda dele. Não improvisa aqui, Rafa, grava aqui pra mim. Né? E aí de não gravar, viu? E aí de não gravar. Então, assim, é muito complexa essa mudança. É que a gente fala que o poder, com o celular na mão, o poder mudou de lugar, né? Uhum. Então, antes você tinha concentrado nos grandes veículos, o controle de algumas narrativas e acabava conseguindo conduzir alguns interesses. Hoje, como a população e todos nós temos acesso a isso que virou uma arma pro bem e pro mal. Como você fala do fake news, tem pessoas que não pensam e jogam que a sua verdade até é uma mentira, sabendo que é mentira, porque é de interesse dela falar mentira, né, como fake news. Já tem outras pessoas que usam isso aqui pro bem, para ajudar a colaborar. A gente hoje, por exemplo, tem mecanismos, como alguns municípios têm outros, de a pessoa reclamar de um buraco na rua, nas redes sociais, e a gente consegue mapear essa reclamação, passa ao executivo e ele pode resolver o buraco fazendo sentido dentro da sua secretaria. Então hoje tem várias formas de se utilizar esses mecanismos. Tem um lado bom e um lado ruim disso tudo. Esse assunto é bem polêmico, Rafa, mas onde eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Né? Que eu sou super a favor de uma regulamentação severa do uso das redes sociais. Por quê? Isso não tem nada a ver com democracia, tá? Pelo amor de Deus, eu sou amplamente favorável à democracia. É porque baseado numa desculpa esfarrapada de que a rede social é minha, eu faço o que eu quiser, eu tenho a cara de pau de abrir uma câmera e falar o seguinte: gente, esse microfone é branco. Não, peraí. Esse microfone não é branco, ele é preto. Não, mas a rede social é minha. Eu posso falar que ele é branco. Não, você não pode falar que ele é branco. Claro que eu tô dando um exemplo tosco. Sim. Né? Mas é a mesma coisa de dizer o seguinte: não, o carro é meu, eu posso andar 200 por hora. Não, você não pode. É o seu carro. Você pagou por ele, você paga o seu IPVA, mas você não pode andar 200 por hora no Brasil. Se você pega aqui a Ayrton Senna para ir para São Paulo, é 120. Sim. E se você andar 130, 140, você vai ser punido com multa. E se você andar 200, o seu carro vai ser apreendido. Bom, o carro é seu, não é? Isso não te dá o direito de fazer isso. Então, acho que esse falso conhecimento do poder gera um erro de narrativa que destrói a vida de pessoas. Sim. Então, não é porque a rede social é minha que eu posso dizer que essa espuma é branca. Porque ela não é. Né? Então, assim, eu preciso ser responsabilizado se eu vi na rede social e falei que isso aqui é branco. Sim. Né? Porque não pode ser terra de ninguém. Nesse sentido que eu falo de uma regulamentação severa. Sim. Eu não posso falar o que eu quero de você, Rafa, de você, da sua família, da sua empresa, acabar com a sua reputação. Ah, mas é minha rede social, eu falo o que eu quiser do Rafael. Sim. Não, não pode ser dessa forma. Sim. E hoje, apesar de todo o discurso de regulamentação, isso acontece. Né? Eu vou pra rede social, falo o que eu quero, falo a minha verdade e raramente eu sofro alguma
responsabilização por conta disso. Nem tem, né? Isso é um ponto muito preocupante, que a gente precisa olhar de uma forma muito criteriosa, porque quando a gente puxa esse assunto, vai falar o quê? Não, a gente vive num país democrático, isso é censura. Não tem nada a ver com censura, pelo amor de Deus. Sou totalmente contra a censura. Eu acho que tem formas, né? Formas, como você, eu acho que trouxe o exemplo do carro, acho que é muito nesse sentido. Tem que achar formas de regulamentar ou de organizar e responsabilizar. Porque eu acho que regulamentar pode ter ido para uma linha igual falar marqueteiro. Soa pejorativo. Soa pejorativo, soa censura, né? Soa censura. Talvez dar outro nome, não no sentido só para mudar o nome, mas mostrar para as pessoas que não é o que pode, o que não pode, mas a gente vive num código civil, onde leis são respeitadas. Essas leis precisam surtir efeito no digital. É nesse sentido... Exatamente isso. Que aí eu não gosto de dar o nome de regulamentação, mas eu vejo uma extensão da lei. O que é... Você usou a palavra certa, uma responsabilização prática e concreta daquilo que eu faço na rede social. Sim. Se é verdade, tá tudo bem. Você tá no seu direito. Exatamente. Você tá falando mal de um prefeito, ou você tá falando mal de um governo, ou você tá falando mal do presidente. Cara, você tá no seu direito como cidadão. Não tô feliz, não concordo, você só tá errando. E não vai ter penalidade nenhuma pra mim por falar isso. Agora... eu vou falar que a espuma é de outra cor. Eu vou inventar coisas porque eu quero só desgastar o outro lado. Peraí. Eu vejo como uma extensão da lei do mundo físico. Tem que refletir nas pessoas, porque isso pode virar contra nós. Não estamos falando aqui só do prefeito. Não, contra todos nós. Contra todos nós. Da mesma forma, a gente não pode fazer isso para qualquer pessoa, porque as pessoas podem fazer isso com a gente, né? Claro. Então, nesse sentido, eu concordo e acredito que as pessoas precisam sim ser responsabilizadas. Sobre campanha política, para a gente encerrar esse tema, a gente já está chegando na reta final aqui do nosso podcast. Você tem alguma dica que você queira deixar para aqueles que, obviamente, no ano que vem a gente tem campanha de deputado, senador, da presidente da República? Qual dica que você pode deixar? E queria saber o que você acredita que vai acontecer na eleição do ano que vem para presidente. Bom, o primeiro ponto é, se você pretende fazer uma campanha de verdade estruturada, com objetivo, comece agora. Já está um pouco atrasado. Eu sempre falo que candidato que na campanha fica se reunindo com marqueteiro, com consultor de comunicação, tá perdendo voto. Nos 45 dias de campanha, ele tem que estar na rua, em evento, conversando com o povo e pedindo voto. O ofício do candidato é pedir voto. Toda a estratégia, né, todo aquele background, como eu vou fazer, com que público eu vou falar, isso aí tem que ser feito agora. Tem que começar a ser construído agora, né, com pessoas profissionais. E a dica de ouro é: não ouça palpiteiros. Sim. Né? Se alguém chega pra você sabendo tudo que você tem que fazer, como você tem que fazer, porque ele tem um case numa outra cidade, parabéns, o case que ele construiu é da outra cidade. Na sua cidade, na sua região, ele vai ter que estudar, conhecer, se aprofundar, ter acesso à pesquisa pra daí te ajudar. Sim. Sem receita de bolo, né? Sem receita de bolo, né? Suspeite muito de quem chega pra você com receitinha de bolo. Pula fora de quem chega com receita de bolo. Né? E sobre a campanha presidencial, tem muitas dúvidas ainda para falar, porque a gente não sabe nem quem serão os candidatos, né? Sim. Mas acho que uma certeza a rede social, na minha opinião, ela não vai ser decisiva como foi em 2018, onde ela foi amplamente decisiva, mas ela vai ter um caminhão de importância. Sim. Né? Acho que só apostar nisso é um erro estratégico, né? Mas deixar de investir nisso profundamente é um erro estratégico ainda maior. Sim. Eu pegando esse gancho, eu acredito que hoje, por exemplo, o governo ele tá errando demais na narrativa. Independente do que ele acredita, sim. Enfim, de esquerda, direita, eu acho que tá muito incoerente a gestão. Ele não conseguiu tracionar até agora, né? Uma série de erros dentro do governo que afetou, já mudou o secretário de comunicação e etc. Mas isso para mim é estrutural. O secretário não vai mudar essa história.
Eu acho que esse é um ponto, que isso traz para a campanha um efeito colateral gigantesco, e aí pegando a estrutura que você trouxe no começo, vai refletir demais na pesquisa, na forma que as pessoas percebem e nas formas que as pessoas vão ter de oportunidade de contato em relação à campanha, então seja digital, eventos. Então assim, eu acredito que essa eleição do ano que vem, obviamente pode mudar muita coisa com os candidatos, mas eu acredito que tende a mudar de poder para algum lado. Vai depender, obviamente, dos candidatos. Mas da forma que está indo, é muito difícil conseguir sustentar. Porque quando você está fora, né, isso você sabe muito bem, Marcelo. Quando você está fora, o seu teto não é de vidro. É fácil apontar o dedo para quem está executando lá e falar assim, eu vou resolver isso. Eu vou dar isso que ele nunca deu. Eu vou mudar essa história como foi há 15 anos atrás na minha história. É fácil, mas na hora que você está no governo e vai para uma reeleição, você tem um lado bom, você tem a máquina na mão, só que ao mesmo tempo as pessoas estão aí, com ferramenta, com celular, com informação. O poder de decisão está na mão delas. Fica difícil ele conseguir reverter essa história no cenário que está atualmente. Eu vejo muito desgaste e eu não vejo nada tracionando positivamente. Você fala, não, melhorou aqui, isso daqui estabilizou. Eu vejo Selic alta, inflação alta, problemas de taxação, tem uma série de embalagens que foi atrelado ao governo. Eu acredito que ele vem para uma reeleição de um cenário muito difícil para ele. Eu acho que vou insistir em algo que eu falo, né, Rafa? Eu acho que a riqueza de uma campanha tão importante quanto essa é manter a humildade de ouvir o cidadão. E um ponto importante quando você faz uma campanha macro, né? Não é ouvir o cidadão de São Paulo, né? É ouvir o de São Paulo, do Acre, de Roraima, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, né? E saber que não existe receita de bolo para você conversar com todos, né? Voltando à questão do algoritmo, né? A rede social, o algoritmo, me deixou ainda mais egoísta do que o meu próprio senso de ser humano já é, porque nós somos egoístas por natureza. Sim. Né? Somos egoístas inatos. Mas o algoritmo está alimentando esse egoísmo. Então, acho que a campanha passa por uma necessidade de se comunicar com um público específico e falar em cada região aquilo que precisa ser dito. Não existe uma fórmula Brasil. Para mim, isso é muito claro, né? Uma das maiores riquezas que eu tive foi acompanhar uma agência para fazer uma campanha no Maranhão, né? Então, assim, eu costumo dar muito treinamento de media training para debates, né? Aqueles debates da Globo, da Band e tal. E você sai de uma realidade de São Paulo, onde você discute nota do IDEB no tema educação. Aí você pega um avião, 3 horas e meia, você está discutindo a escola que não tem água potável. Então, quem acha que vai ganhar a eleição discutindo economia, ou a taxa Selic, precisa ter uma visão de Brasil. Isso é regional, né? Extremamente regional. Talvez governador. Uma discussão extremamente elitizada e distante do povo. Exatamente. Então, o cheiro de povo obviamente que a economia interessa para todo mundo. Para o rico e para o pobre. Sim. Mas como comunicar a economia é muito complexo. Sim. O arroz mais caro é diferente da inflação alta, né? Exatamente, muito diferente. Para a percepção da população. Percepção de comunicação são 2 mundos completamente diferentes. E a gente precisa ter essa percepção. Sim. Né? Quanto mais eu fico na minha redoma aqui, mais eu me distancio do povo. Sim. Né? Quanto mais eu tenho as minhas certezas, mais eu perco o cheiro do povo. Né? O que o povo tá sentindo no ar aí? Sim. Né? O que tá acontecendo? O que será que as pessoas lá no interior do Maranhão estão pensando desse governo? Né? O que será que as pessoas lá em Porto Alegre estão pensando? A gente até acha que já sabe, mas vamos fazer a quali para ouvir. Sim. E dentro da comunicação a gente gosta muito de usar, por exemplo, ferramentas como tráfego pago, mídias locais, influencers locais, para conseguir conversar com cada uma das regiões. E esse é o segredo. Porque aí você consegue modular o objetivo principal, que é aumentar a aceitação para uma possível reeleição, ou até mesmo para um possível primeiro mandato, mas sempre discursando localmente, para não vir com discursos unilaterais e genéricos, né? Exatamente. Há 20 anos atrás funcionava. Muito. Hoje não. Sempre funcionou. Hoje você fala com bolhas, bairros, regiões, né, que aí você acaba conseguindo gerar mais conexão e proximidade com o público. E algumas pesquisas recentes que eu vi, que eu participei, o poder do WhatsApp. Né? A gente fala muito de rede social,
É isso aí. Nossa, estratégia do Instagram. E a gente faz aquela reunião interminável pra saber como fazer no Instagram. E nas pesquisas recentes que eu vi, disparado, o meio mais impactante é o WhatsApp. Sim. Tem 99% dos celulares dos brasileiros. Então, eu acho que o WhatsApp vai decidir muito voto. A gente considera o WhatsApp, por exemplo, como fundo de funil. É um indicador de conversão para o político. E a gente vê as redes sociais ou mídias offline como topo de funil. E, obviamente, algumas redes sociais como meio de funil para relacionamento, né? LinkedIn, quando se fala de alguns segmentos, né? TikTok, Instagram e Facebook. Quando a gente fala de classe mais popular, a gente ignora, mas, assim, tecnicamente é o Facebook. Porque é onde é mais consumido, interagido, pelo formato da rede social. E aí tem o Kawaii também, que tem uma penetração mais... bem grande, como o TikTok, mas ele é muito mais humorístico. Então não cabe sempre político lá, né? O gestor público. Mas essas redes sociais, elas se complementam para gerar alcance, gerar relacionamento e converter para o WhatsApp. Porque aí, na hora que você vai fazer uma visita, você consegue mandar antes no WhatsApp. Exatamente. Se você tem algum tipo de problema que você precisa colocar injeções na comunicação, você consegue direcionar para as regiões. Você se comunica comigo. É 1 a 1. Né? Comigo. Mas o Brasil tem 200 milhões de eleitores, tá? Mas e para mim? O que você vai falar para mim? O que eu preciso ouvir de pra você? Para minha realidade, né? Para a classe social que eu vivo hoje, para a cidade que eu vivo hoje, para a região que eu tô. O que você vai falar para mim? Sim. Acho que esse é um desafio e é difícil pra caramba. Ainda mais quando você tá no executivo, né? É difícil pra caramba. Mas obrigado. Eu acho que foi muito preciso a sua visão. E vai ser uma campanha desafiadora para quem participar. A gente tá chegando aqui no quadro final. Eu queria entender 3 dicas práticas aqui para quem tá nos assistindo poder levar para casa e absorver e processar. Por exemplo, quais são as formas que você vê de importância para que a equipe seja constantemente formada, preparada? Porque, querendo ou não, a comunicação não se aprende num dia. Qual que é a dica que você pode trazer nesse sentido? Eu acho que todo líder tem que trabalhar com informação e não com opinião. Uma coisa, Rafa, é você ser meu chefe, me chamar para uma conversa e falar: Marcelo, não aguento mais seus atrasos. Todo dia você chega atrasado. Eu vou achar que você não vai com a minha cara. Porque talvez eu tô atrasando 5 minutos, que para mim não é atraso, então a minha interpretação é essa, e a sua não é essa. Né? Gestor precisa trazer informação. Marcelo, o seu horário de entrar aqui na empresa é 8 horas. Nos últimos 7 dias, você não chegou nenhum dia antes das 8h15. Você chegou 8h25, 8h22. Parece muito bobo isso. Mas isso no aspecto comunicativo é muito relevante. Porque eu não julgo mais o que você pensa sobre mim. O que você acha, né? Mas você está me informando dados. E os dados refletem a verdade. O primeiro ponto é esse. Acho que quando a gente tem equipe e gestores que trabalham com informação e conseguem transmitir essa informação de forma empática, que não é ser bonzinho, não. Pode ser duro, pode ser firme, mas com dados, você muda todo o sentimento da equipe. E traz uma autorresponsabilidade, porque para de ser o que você acha, Exatamente. Rafa, do meu atraso, para falar o que eu posso fazer para não atrasar mais, né? Exatamente. Como que você vê a importância de você estar preparado para uma crise? Ainda mais falando de executivos, né, principalmente. Eu acho que ninguém está preparado para uma crise o tempo todo. Né? Por isso que existe gestão de crise. Isso vale para a vida. Quando você está com... Você consegue passar pelas dificuldades do dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Quando você tem uma crise, você precisa de um suporte. Você vai procurar um psicólogo, talvez um psiquiatra, né? Porque você não suporta aquilo sozinho. E acho que numa empresa, seja pública, privada, quando você tem uma crise, você precisa de ajuda. Pra ver de fora também, né? E o olhar de fora é que faz a diferença numa crise. Né? Sabe quando você tá ali sem dormir, afundado no problema, e vem alguém e fala: calma, Rafa, tem uma solução que você não tá enxergando, porque você tá tão afundado ali. Isso. Então, pra mim, crise precisa de olhar externo. Perfeito. Né? E que não seja de um palpiteiro. Baseado seja de um em estudioso. dados. Que busque dados da crise, e não achismos. Perfeito. Como que você entende o fato de colocar o cidadão no centro da comunicação? Falar com ele, não sobre ele. Eu acho que o cidadão precisa ter esse lugar de destaque. Mas o servidor também. Sim. Né? Sim. Comunicação, Rafa, um fala, outro escuta.
Depois esse que escutou fala pro outro escutar. Né? Aquela que a gente aprende no primeiro dia de aula, emissor e receptor. Né? Se a gente não colocar o cidadão para ser acolhido de fato, mas não treinar o cidadão para que esse acolhimento aconteça de fato, não vai ter sincronia. Sim. Ou esse cara não vai ser o centro, ou esse vai maltratar, ou esse vai achar que o outro já maltrata. Então, eu sou apaixonado pela questão do treinamento por isso. Porque eu acho que é quando a gente cruza a engrenagem. Legal. Né? Faz rodar de verdade, sem romantismos. Uma forma muito prática. Né? A gente tá com uma dificuldade aqui, a gente tem um desafio, a gente brigou, mas vamos conversar. Sim. Né? Mesmo com muito contraditório entre nós, isso exige técnica. E exige disposição. A disposição eu posso ter, eu posso não ter. Sim. Mas a ferramenta me ajuda muito. Sem dúvida. A não perder o controle, a não me desgastar emocionalmente, a não desgastar o outro. Então, ó, cidadão no centro é, de verdade, querer escutá-lo, não só aquilo que me agrada, mas querer escutá-lo em tudo, Sim. mas preparando o servidor para escutá-lo. Sim. Aquela frase que você tem estômago pra isso. Isso nada mais é do que muito treinamento, né? É muito treinamento. Porque aí você Porque passa pelo estômago para processo. tudo ninguém tem. A verdade é essa, ninguém tem estômago para tudo todos os dias. Isso é uma grande mentira. Né? O que os gurus milagreiros da internet fazem é criar uma doença e uma dependência emocional muito grande. Né? De que você tem que ser super produtivo, que você tem que acordar às 5 da manhã, que você tem que ir na academia, que você tem que se alimentar bem, que você tem... Tudo isso é importante, é legal. Mas nenhum ser humano dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo numa intensidade plena, nota 10. Sim. Não somos bebê reborn. Não. Somos seres humanos. Né? E a gente tem que buscar, sim, a excelência. A gente tem que buscar, sim, né, a noite de sono, a academia, o trabalho, a família, o equilíbrio. Mas é uma busca constante. E outra, mas vamos ser sinceros, não existe equilíbrio. Você busca ele. Você não que ele busca tenha. todos os dias e Porque- parte de escolhas. Porque Né? tem momentos da vida que o filho vai exigir muito. E aí você faz um combinado em casa para dividir papéis. E aí a empresa tá puxando tanto e você tem que pagar o preço lá. É a luta de todo dia. Você não vai viajar ao Né? Brasil para dar treinamento? Tem Você assim, saiu de Rafa, casa. Não é um tem equilíbrio, jeito. cara. Acho que a gente tem que fomentar a busca pelo equilíbrio. Sim. Né? E não uma vida equilibrada, 100% perfeita, porque não somos assim. Somos seres humanos, né? Temos muitas falhas, temos muitas questões emocionais que a gente traz com a gente e que precisam ser trabalhadas com naturalidade e com apoio quando a gente não dá conta. Com certeza. Com certeza. Né? Não tem que ter vergonha de pedir ajuda quando a gente precisa. Senão vai ficar no meio do caminho. Exatamente. Enfim. Estamos chegando aqui na reta final. Eu tenho 2 quadros aqui para fechar. O último quadro é perguntas e significado, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, é aquilo que representa em uma palavra ou frase para você, tá? Comunicação no setor público é? Tudo. O case do remédio prova isso. Sem dúvida. Treinar servidores para se comunicarem melhor é? Dar saúde emocional para eles. O que o grupo Comunicarte representa? Um grito de autenticidade e de verdade num meio muitas vezes raso. Boa. A política bem comunicada pode? Transformar a cidade. De verdade. E o futuro da comunicação nas prefeituras será? Saber ouvir o cidadão. Quem não ouvir o cidadão está falido, publicamente falando. Sem dúvida. Sem dúvida. Marcelo, queria aqui, para a gente encerrar, que você trouxesse um recado direto para os prefeitos, gestores públicos. Queria também que você deixasse o convite aqui para a sua palestra em Florianópolis. Tudo dando certo, a gente vai estar lá junto para prestigiar a sua palestra, enfim, e todo o evento. Mas queria que você deixasse aqui um recado final para os gestores públicos e também prefeitos, levando a clareza do que é isso, de como que eles podem utilizar tanto o seu livro como os treinamentos da Comunicarte, enfim, a mensagem que você quiser deixar aqui para gerar essa conexão. Legal, Rafa, quero te agradecer pelo papo espetacular, assim, falar de comunicação eu ficaria o dia inteiro falando, de verdade, porque a gente fala com paixão, né? E acho que o recado para os gestores é exatamente isso.
sejam apaixonados pela comunicação. Mas não pela sua comunicação, que daí envolve a sua vaidade. Né? A sua comunicação é importante. Mas quando eu falo seja apaixonado pela comunicação, seja apaixonado por conversar com o cidadão, por ouvir o cidadão. Não perca essa paixão. Não perca o cheiro do cidadão, o cheiro do povo. Porque eles é que te falam a verdade. Os seus assessores nem sempre falam. Os seus comissionados nem sempre falam. O cidadão te fala a verdade. Esteja com os ouvidos abertos para ouvi-lo. E seja apaixonado por isso, porque é desagradável. Sim. Nem sempre você vai querer ouvir, mas ouça. Eu já tive a oportunidade de trabalhar e eu sei o desafio que é, porque tem muita gente em torno, né? Cada vez mais próximo da cadeira do prefeito. Muito ruído, é muito barulho, Muito, né? muito. E ter pessoas de fora ajuda muito a ver o que é verdade. E não estamos falando aqui por ser de fora, é porque não está contaminado, no bom sentido, daquele ruído. Então, te traz mecanismo desde pesquisa, desde ferramentas digitais e outras soluções para você poder ouvir a população de uma forma, seja 156 ou ouvidoria, seja pesquisa de mercado quanti-quali, seja o saque das redes sociais da prefeitura, Seja WhatsApp, no supermercado. seja estar presente no supermercado e frequentar, vamos falar assim, um evento do dia a dia da população, né? Sim. Porque querendo ou não, a gente sabe o quão desafiador é e quanto a cadeira consome de prefeito. Mas se ele não estiver lá na ponta e não tiver esses mecanismos para poder ouvir na sua plenitude a população, ele não vai conseguir tomar decisões mais adequadas, como você mesmo trouxe, né? Então, eu acho que ele, às vezes, falta visão de saber que tem essas possibilidades para ajudá-lo. Não que as pessoas, os assessores, secretários estão mal intencionados. Não, é que de eles forma não alguma. conseguem ver também. O dia a dia consome. O dia a dia todos consome. nós. É. No corporativo, no público, na nossa vida pessoal. Sim. O dia a dia consome e desgasta. Sim. Né? Então, busque ajuda. Não busque palpiteiros. É isso aí. Mas busque apoiadores. É isso aí. Marcelão, agradeço demais a sua presença. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar todo o seu know-how, toda a sua história, todo o seu conhecimento, por dar esse livro pra gente que a gente vai sortear aqui para os nossos seguidores e também quem estiver nos assistindo. E gostaria aqui também de pedir para vocês seguirem tanto o Marcelo nas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn, o Marcelo Spana, certo? Isso. Com H, tá? Então dá um @ lá, procura o Marcelo Spana. E também o Grupo Comunicarte, é @comunicarte grupo, ou pelo site grupocomunicarte.com.br. Tá? Lá vocês conseguem ter todas as informações, seguir, ver o dia a dia dele, treinamento, palestra, informação, enfim. Vale muito a pena segui-los e consumir, interagir. E ó, tiver dúvida, pode perguntar, eles respondem para ajudar vocês. E obviamente vai ter ali o contato com o Marcelo diretamente. Mais uma vez, obrigado por compartilhar sua história, por estar conosco e sem dúvida trouxe grandes insights para quem está nos assistindo no segmento público. E gostaria de aqui agradecer a audiência de quem ficou até o final e se prepara, porque no próximo programa a gente vai trazer um outro convidado super especial. Vocês já viram que os convidados aqui são muito especiais e são de ponta, de calibre, para trazer exatamente conhecimento de quem faz acontecer na ponta. Então, entenda que é sempre o nosso intuito trazer conteúdos e informações para você já sair aplicando do outro lado. Então, agradeço a sua audiência e nos vemos até o próximo episódio. Grande abraço e até breve.